Eu pratico bola de fogo 100.000 vezes por dia, mas nunca consigo acender um incenso. Os mosquitos na casa zombam de mim, chamando-me de frango. Meus colegas também me chamam de mago mais fraco da história. Mas eles não sabem que eu despertei em segredo a dádiva dos deuses, talento rank SSS. A cada segundo, eu ganho um ponto de habilidade. Os outros só conseguem pontos de habilidade de um dígito em uma missão. Eu posso ganhar um de graça a cada segundo. De modo que qualquer feitiço básico em minhas mãos pode ser elevado ao nível de maldição proibida, capaz de destruir o mundo. Originalmente, na cerimônia de despertar, a garota mais bonita da escola, que eu sempre superei, despertou a rara profissão de devorador espiritual. Ela ganhou a habilidade avançada de manipulação da força. Enquanto isso, eu despertei apenas a profissão comum de mago. Ganhei a habilidade básica de bola de fogo, justo quando todos estavam rindo de mim. De repente, uma outra voz surgiu na minha mente. Parabéns! Você despertou o talento nível SSS, presente dos deuses. Ganha um ponto de habilidade por segundo. Esse talento aumenta com a experiência e o poder. Mais funcionalidades também serão desbloqueadas gradualmente. Neste momento, fiquei completamente paralisado. Fui silenciosamente fazendo as contas na minha cabeça. Não preciso fazer nenhuma missão ou dungeon. Apenas ficar offline por um dia vai me render 86.400 pontos de habilidade. Isso significa que, após adquirir uma nova habilidade, provavelmente só vai levar um dia para levar essa habilidade ao nível máximo, ou até mesmo ao nível completo. Nesse meio tempo, uma multidão comentava na plateia. O primeiro da classe é, na verdade, apenas uma profissão comum. Eu adoro ver essas quedas de gênios. Veja como ele está. Ele com certeza não deve estar aguentando a pressão. Vai se misturar com todo mundo. Neste momento, até a garota mais bonita da escola, Gianna, mostrava um leve desapontamento em seu olhar. Eu também fiquei surpreso com todo esse alvoroço deles. Desde quando eu estou me sentindo para baixo? Você não consegue ver que estou morrendo de excitação agora? Neste momento, decidi sair daqui imediatamente. Caso contrário, temo que não conseguirei conter o riso. Com esse talento, já tenho um plano louco em mente. A ideia é primeiro elevar minha bola de fogo para o nível de maldição proibida. Porque, em um mês, será o exame nacional para profissionais de grandes relevâncias no Império da Xia. Então, nos 7 dias seguintes, fiquei trancado em casa, sem sair para lugar algum, observando meu saldo de mais de 600.000 pontos de habilidade. Não consegui evitar de respirar fundo. Em seguida, abri o painel de habilidades da bola de fogo e comecei a adicionar pontos de forma frenética. Din din din. Ouvi incessantemente o som de notificação de atualização bem-sucedida da habilidade. A bola de fogo no painel brilhava, incessantemente, com a luz do upgrade. Essa sensação de estar em um foguete e impulsionar os pontos de habilidade em velocidade da luz é, de fato, a experiência mais maravilhosa do mundo. Você usou 100.000 pontos de habilidade para avançar de nível. Você aprendeu uma nova magia, Sopro do Dragão Celestial. A bola de fogo, que antes era comum, agora, após investir mais de 100.000 pontos de habilidade, já evoluiu para o 7º nível. Senti uma onda de calor intenso percorrendo meu corpo como nunca antes. Os meus membros parecem estar banhados em chamas douradas. Eu verifiquei qual era o próximo feitiço de avanço. Encarnação do Espírito de Fogo nível 8. Necessita de 500.000 pontos de habilidade para o avanço. Eu fiquei chocado. Os pontos de habilidade para os próximos avanços são quase números astronômicos. Não é de se admirar que no mundo só existam super antigos de nível 7 ou 8. Só assim é possível usar feitiços perto do nível de maldição proibida. E eu demorei apenas uma semana. Quase percorri o caminho que os magos supremos levaram a vida inteira. Eu pensei por um momento. Direcionei meu olhar para mais 2 habilidades: eficiência mágica e canto rápido. Essas 2 habilidades despertaram juntas. O efeito também é bem simples. Isso significa que pode reduzir em 10 o consumo de mana e o tempo de canto. Mas os feitiços de alto nível que atualmente domino têm uma característica. É que o consumo de habilidade e o tempo de canto são muito longos. Acabei de obter o feitiço de nível 7 Sopro do Dragão Celestial. O tempo de canto é de 20 segundos. O tempo de recarga é de impressionantes 2 horas. E a cada vez que eu o lanço, preciso gastar 30.000 pontos de mana. Agora eu só tenho um limite de 100 pontos de mana. Não consigo nem usar essa habilidade de alto nível. Eu mudei os pontos de habilidade para eficiência mágica. E então comecei a adicionar pontos freneticamente como fiz com a bola de fogo. Comecei a adicionar pontos de forma frenética novamente. O som dos avisos de pontuação ecoava incessantemente. Depois de mais de 10 minutos, recebi outra notificação de avanço de habilidade. Consumiu 100.000 pontos de habilidade. Você adquiriu uma nova habilidade passiva, Tempestade de Mana.
Efeito 1. O consumo de mana de todas as magias que você lançar será reduzido em 70%. Efeito 2. O limite máximo de mana obtido de todas as fontes é aumentado em 7 vezes. Recupera 7% do mana máximo por segundo. Efeito 3. A cada 8 horas, você ganha uma chance de lançar gratuitamente qualquer magia de até nível 9. Eu segurei a respiração. Isso é simplesmente uma habilidade passiva divina. E resolve perfeitamente minha emergência. Eu continuei a focar na última habilidade passiva restante. Canto rápido. Custa 100.000 pontos de habilidade. Você adquiriu uma nova habilidade passiva, Canto Divino. Efeito 1. Ao lançar feitiços de nível 5 ou inferior, este feitiço se torna instantâneo. O tempo de canto para feitiços de nível 5 ou superior é reduzido em 70. Efeito 20. Seu canto não será interrompido por habilidades de nível 7 ou inferior. Efeito 3. A cada 8 horas, há uma oportunidade de lançar instantaneamente qualquer feitiço de nível 9 ou inferior. Está chegando! O feitiço instantâneo está chegando! Eu não esperava que o efeito após ascensão fosse tão exagerado. E ainda a sinergia entre eles. Magia instantânea sem consumo de mana. Isso é simplesmente uma técnica combinada de deixar qualquer um empolgado. Eu saí de casa e comprei uma grande quantidade de comida e água. Depois que tudo estava pronto, eu fui para o campo. Contornei diretamente a área de treinamento popular da Pradaria Brisa Suave, que é de nível mais baixo, e cheguei à área de nível mais alto, a Floresta dos Lamentos. Os monstros na floresta geralmente têm nível acima de 9. E todos são sanguinários e brutais. Eles atacam ativamente. De repente, ouvi um som de farfalhar logo acima da minha cabeça. Ao olhar para trás, vi uma gigantesca Piton, tão grossa quanto um barril, me observando fixamente. No instante seguinte, a Piton soltou um grito e abriu sua grande boca ensanguentada para me morder. Senti um impulso e preparei um skill para instantaneamente derrotá-la. Mas, naquele momento crítico, senti uma onda de calor extremamente familiar vindo de trás. No instante seguinte, uma bola de fogo de repente atingiu a cabeça da Piton. A Piton, em dor, imediatamente direcionou seu ódio e lançou-se furiosamente na direção do ataque. No entanto, no meio do caminho, outra bola de fogo, maior do que a anterior, veio disparando, com um estrondo ensurdecedor. Essa grande bola de fogo atingiu o corpo da Piton, instantaneamente gerando uma explosão de faíscas. A Piton ficou completamente carbonizada. Seu enorme corpo se contorceu. E então morreu completamente. Eu também estava vendo isso agora. A origem das duas bolas de fogo que apareceram antes. Era um jovem que parecia um estudante. Ao seu lado, havia um mago de meia-idade vestido com uma robe cinza. Neste momento, o jovem olhava para mim com uma expressão divertida. Tio Shu, como foi meu desempenho agora? O jovem parecia satisfeito com a bola de fogo que lançou. Apressou-se em pedir elogios. O mago de meia-idade ao lado dele acenou com a cabeça. Jovem mestre, sua bola de fogo foi muito precisa. Continue praticando regularmente. Em breve, você poderá subir de nível facilmente nesta Floresta dos Lamentos. No entanto, na minha opinião, sem a ajuda deste mago de meia-idade, o jovem teria que sofrer um pouco sob a boca da enorme serpente para vencer. Definitivamente não seria como o mago de meia-idade disse. Apenas com uma bola de fogo que estava em nível 3 mais ou menos, andando por esta Floresta dos Lamentos. No entanto, após receber os elogios dos membros mais velhos da família, o jovem se mostrou ainda mais orgulhoso. Ele me olhou e disse: Eu acabei de te salvar a vida. Você ainda não vai me agradecer? Eu franzi levemente a testa e disse algo que os deixou atordoados. Por que você roubou meu monstro? O jovem claramente pensou que eu diria isso, por causa da restrição de níveis. Ele logo percebeu que meu nível era apenas um. Novatos como eu nesta floresta nem sabem como morrer. Como ele se atreve a ser tão arrogante? Mas ele ainda não havia falado. O mago de manto cinza ao seu lado falou: Irmãozinho, vejo que seu nível não é alto. Esta área de treinamento é muito perigosa. É melhor você ir embora logo. Depois de dizer isso, ele saiu com o jovem ao seu lado. Eu olhei para os dois que se afastavam e balancei a cabeça. Embora eu estivesse muito irritado por ter sido roubado do monstro. Mas, considerando a boa intenção dessas duas pessoas, vou deixar passar. Porém, não será uma segunda vez. À medida que continuo a me aprofundar na Floresta dos Lamentos, os monstros se tornam cada vez mais densos. De repente, 7 ou 8 enormes pitons com escamas brilhando em um dourado reluzente descem do topo das copas das árvores. No entanto, antes que eles se aproximassem, eu levanto a mão e instantaneamente crio várias bolas de fogo do tamanho de bacias, que explodem em cima desses enormes pitons. Explosão flamejante! Agora, eu sou como uma metralhadora mágica em forma humana. Os elementos de fogo deste mundo só precisam de um pensamento meu
para eliminar esses monstros de alto nível em segundos. De repente, duas ursos cinzentos aparecem de dentro da mata densa. Rugindo, eles avançam em direção a mim. No entanto, o ataque desses dois ursos pardos da floresta é interrompido por três lanças de fogo, que caem do céu como se fossem forjadas em chamas. Com um estrondo ensurdecedor, três lanças de fogo foram cravadas nas cabeças de dois ursos pardos. Urso grande e urso pequeno partiram juntos. Mas uma família deve estar unida. Parabéns, você subiu para o nível 2. Obtiveram 10 pontos de atributo livre. Em seguida, uma luz branca surgiu de mim. Eu subi de nível. Matar monstros de nível superior concede uma grande quantidade de experiência. Isso tem um grande bônus de experiência. Esta rodada de eliminação de monstros me fez subir diretamente para o nível 2. Eu coloquei todos os 10 pontos de atributo livre na minha atributo espiritual. Meu limite de mana subiu novamente em 700 pontos. Mas, olhando para minha saúde, eu só tinha 20 pontos. Ainda assim, não me sinto muito seguro. Muito frágil, muito frágil. Mas em relação a esta situação, eu já tinha uma estratégia. À medida que meu canto começava, no chão à minha frente, de repente apareceu um enorme círculo mágico de 6 pontas. Os runas mágicas dentro do círculo mágico mudavam constantemente. Lavas intensamente quentes jorravam das fendas da terra. Em seguida, apareceu uma criatura gigante com mais de 5 ou 6 metros de altura. Este é um feitiço de invocação de nível 6 do elemento fogo, demônio ígneo. O efeito é invocar do domínio dos elementos de fogo. Invocar um demônio ígneo para descer. E este demônio possui vários skills. Super invocação de alta resistência e vida. Ela obedece completamente a mim. Mas, no instante em que a invocação foi concluída, meu mana foi completamente esgotado. Mas quando vi as características e habilidades do demônio ígneo, tudo valeu a pena. O demônio ígneo possui 500 mil pontos de vida. Para os outros monstros da Floresta dos Lamentos, isso é um ataque de desnível extremamente aterrador. Milhares deles não seriam um problema. E o que mais me interessava era, na verdade, a habilidade de escudo de lava do demônio ígneo. Essa habilidade pode ser ativada para si mesmo. Escudo de lava, um escudo ardente que cobre a superfície do corpo. Pode absorver 15 mil pontos de dano para você. Quando você é atacado, causa 500 pontos de dano de fogo ao atacante. Agora estou completamente tranquilo. E, sob a influência de uma recuperação de mana de 7 por segundo, minha mana, que estava quase no fim, logo se encheu novamente. Eu canto novamente para convocar o segundo demônio ígneo. Em seguida, vem o terceiro. No entanto, atualmente invocar 3 já é o meu limite. Eu pausei por um momento. Dei ordens a 2 dessas demônios ígneos, para que esses 2 demônios patrulhem a Floresta dos Lamentos e eliminem todos os monstros que encontrarem. Isso equivale a 2 bots de level automático, que constantemente ajudam a procurar e matar monstros. É muito mais eficiente do que eu treinar sozinho. E o demônio que restou ficou comigo como um guarda-costas. As 2 demônios ígneos que receberam minha ordem voaram a uma velocidade incrível para outras áreas da Floresta dos Lamentos. E eu, por outro lado, seguia com o último demônio ígneo. Continuava a caminhar em direção ao interior da floresta. Ao longo do caminho, recebi várias mensagens de experiência na minha mente. Depois de dar apenas alguns passos, uma luz branca apareceu novamente ao meu redor. Parabéns, você subiu para o nível 3. Você ganhou 10 pontos de atributos livres. Mas antes que eu pudesse alocar os 10 pontos de atributos livres que acabei de receber, novamente, 5 ou 6 luzes surgiram ao meu redor. Parabéns por ter subido para o nível 7. Você ganhou 10 pontos de atributos livres. Interjeição. Subiu de nível instantaneamente. O que aquelas 2 chamas realmente fizeram? Como de repente recebeu uma onda tão grande de experiência? Enquanto eu estava surpreso, a garota mais bonita da escola, Gianha, também estava treinando na Floresta dos Lamentos. Neste momento, ela já havia alcançado o nível 6. Com sua capacidade de causar dano como devorador espiritual, a eficiência de treinamento já supera em muito a dos colegas. Mas mesmo assim, seus 7 dias de luta e esforço não se compara a um demônio ígneo vagando pela Floresta dos Lamentos. Gianha usou uma onda de telecinese para desmaiar completamente um urso cinzento da floresta à sua frente. Então, ela usou telecinese para finalizar o golpe. Depois de tudo isso, sua mana estava completamente esgotada. Ela se sentou e bebeu uma poção azul para recuperar lentamente seu mana. Durante o intervalo, a imagem daquele jovem que a pressionou por 3 anos começou a aparecer diante de Gianha. Seu rosto, que ela odiava e não conseguia esquecer. O que aquele sujeito estará fazendo agora? Ele não vai realmente se deixar afundar assim, vai? Enquanto refletia, a floresta subitamente sofreu uma transformação. Os rugidos de inúmeras feras ecoavam sem cessar.
A terra inteira parecia estar tremendo. Jianya ficou boquiaberta. Uma pequena área de treinamento em Jianshen. De repente, surgiu uma onda de bestas. O que esses monstros realmente assustou? Ficar tão desesperados e desorientados. E quando a onda de bestas passou, Jianya percebeu, surpresa, o que na verdade estava atrás delas. Era uma criatura assustadora com cerca de 5 ou 6 metros de altura. E seu corpo era envolto em lava escaldante. Corra, corra! Este era o último instinto de sobrevivência que restava na mente de Jianya. Felizmente, a profissão de Jianya como devorador espiritual permitia que ela usasse a manipulação da força para se mover rapidamente. Mas nesse momento, toda a Floresta dos Lamentos começou a emitir alarmes de alerta. O Centro de Alerta de Desastres de Monstros de Jianshen detectou 2 ondas de bestas. Uma criatura de nível desconhecido surgiu atrás da onda de bestas. Um monstro aterrorizante de poder desconhecido. Pedimos a todos que estão na área da Floresta dos Lamentos e aos profissionais que estão próximos da Floresta dos Lamentos que busquem abrigo imediatamente. O nível de alerta desta vez é nível 2. Pedimos a todos os profissionais relevantes que busquem abrigo imediatamente. Jianya ficou pálida de medo. O nível 2 de alerta ela só havia visto nos livros. Isso significa que haverá uma ameaça. Uma catástrofe de terríveis monstros está prestes a acontecer em toda Jianshen. Neste momento, na área de transição entre a pradaria brisa suave e a Floresta dos Lamentos, incontáveis tropas de profissionais estão em posição de combate aqui. Assim que 2 demônios ígneos saírem da fronteira da Floresta dos Lamentos, eles atacarão juntos. E logo após terem matado algumas das servas que saíram, uma terrível anomalia ocorreu. 2 demônios ígneos que também saíram da Floresta dos Lamentos viram que esses profissionais haviam matado seu alvo de caça. De repente, emitiu um rugido baixo e aterrorizante. O demônio ígneo, que originalmente não tinha a intenção de atacar os humanos. Neste momento, suas 2 enormes mãos se sacudiram. Lava escaldante caiu como gotas de chuva, espalhando-se sobre os numerosos aventureiros que lutavam pelas criaturas. Naquele momento, havia um gordinho sem graça na equipe. Ele era um sacerdote de nível 3 ou superior. Ele segurou um bastão que brilhava com uma luz branca sagrada. Em seguida, um escudo dourado apareceu de repente, envolvendo os aventureiros que estavam na frente. Incontáveis lava ardente tocaram o escudo dourado. A temperatura aterrorizante quase derretia o escudo instantaneamente. O gordinho Wang Dahai rapidamente adicionou uma camada de escudo de luz sagrada. Apenas assim conseguiu salvar a vida daqueles aventureiros. Nesse momento, um velho imponente ao lado cerrou os dentes. Este monstruoso ser aterrorizante. Como eles vão matar isso? Nesse momento, uma voz extremamente antiga ecoou do céu. Todos parem. Ninguém deve atacar ativamente qualquer monstro na maré de bestas. E não ataquem os 2 demônios ígneos. Deixem que os 2 demônios ígneos matem livremente a maré de bestas. Ao ouvir essa voz antiga, todos ficaram felizes. Ele é o verdadeiro mais forte de Jianshen, o presidente da Aliança dos Profissionais. O grande mago de 4 estrelas, Jian. Todos devem obedecer. Sigam as instruções do velho Jian. O ancião Veishig rapidamente deu ordens a seus subordinados. De fato, os 2 monstros não ficaram mais furiosos, mas começaram a ceifar a vida daqueles monstros metodicamente. Quase 10 minutos depois, centenas e milhares de monstros foram exterminados. Os 2 demônios ígneos voltaram satisfeitos para a Floresta dos Lamentos. A assustadora crise finalmente foi resolvida. Todos os profissionais soltaram um suspiro de alívio. Jian Xian desceu dos céus montado em um pégaso. Ele observou os 2 demônios ígneos se afastando lentamente. Seus olhos estavam cheios de inveja e reverência. Jian Y. Você sabe o que elas realmente são, certo? Jian Xian acenou com a cabeça. Vocês estão todos enganados. Aqueles 2 demônios ígneos não são monstros, mas sim uma invocação de um grande magus. Wang Dahai e Veishing ficaram todos paralisados. Eles não acreditavam no que ouviam. Wang Dahai perguntou, tremendo de medo. Você está dizendo que, neste momento, em nossa cidade de Jian, há um grande mago de nível 6 aqui? Jian Xian acenou com a cabeça. Há várias décadas, tive a sorte de estudar no Templo dos Deuses. Naquela época, meu mentor era um grande mago de nível 6. Foi também nessa época que vi meu professor invocar tais demônios ígneos. Esta é a habilidade que todo mago sonha em dominar durante a vida. Infelizmente, acho que não terei essa chance. Jian Xian mostrou um leve arrependimento em seu rosto. Em seu coração, ele também tomou uma decisão secreta. Mais tarde, preciso encontrar uma maneira de conhecer esse grande veterano. Se tiver a sorte de receber algumas dicas desse veterano, isso seria uma grande honra. No entanto, enquanto alguns estavam prestes a partir, uma onda de poder mágico aterrorizante e imensa veio das profundezas da Floresta dos Lamentos. Jian Xian sentiu uma presença de elemento de fogo.
ainda mais aterrorizante do que a do demônio ígneo. Caramba! Vocês, olha ali! Aquilo é um dragão, não é? Neste momento, no céu, um dragão colossal com envergadura de centenas de metros emanava uma pressão aterrorizante. O dragão era composto pelo mais puro elemento de fogo. Ele parecia gigantesco e sagrado. Jian Xian apenas sentiu um estrondo em sua mente. De repente, tudo ficou em branco. Feitiço de nível 7. Então, a pessoa que está agora na Floresta dos Lamentos, na verdade não é um grande mago, mas sim um mago de 7 transformações. Por um momento, todos estavam nervosos. Comecem a evacuar e buscar abrigo. Na verdade, há apenas um minuto. Eu cheguei ao centro da Floresta dos Lamentos. Eu apenas entrei acidentalmente no território do tigre da floresta. Fui cercado por centenas de tigres robustos. De repente, um rugido extremamente aterrorizante ecoou da caverna. No instante seguinte, um tigre de 4 a 5 metros de comprimento, com suas marcas brilhando em um verde brilhante, saiu da caverna. Neste momento, meus olhos brilharam. Ah, isso deve ser o monstro mais forte de toda a Floresta dos Lamentos. E isso definitivamente é um boss. Com um som de voz, eu só senti um borrão à minha frente. No próximo instante, a pata direita do rei tigre brandiu de repente. Instantaneamente, mais de 10 lâminas de vento afiadas apareceram. Elas atingiram seu próprio corpo a uma velocidade impressionante. O escudo de lava em meu corpo caiu instantaneamente mais de 1000 níveis. Um sorriso sutil surgiu em meus lábios. Finalmente encontrei alguém com um pouco de poder. Então você será a cobaia do meu novo feitiço. Uma oportunidade diária de lançar um feitiço gratuito e um feitiço de alto nível instantaneamente. Eu ainda não tive tempo de usar. Agora, este rei tigre é sem dúvida um alvo perfeito. Porém, antes que eu pudesse lançar o feitiço, várias luzes surgiram em meu corpo novamente, 5 ou 6 delas. Parabéns, você subiu 5 níveis e alcançou o nível 12. Recebeu 50 pontos de atributos livres. O rei tigre ali perto ficou atordoado. O que está acontecendo com este humano? Como ele subiu tantos níveis de repente? Eu apontei um dedo para aquele rei tigre. No próximo instante, uma onda de poder mágico aterrorizante, manipulando os elementos de fogo entre o céu e a terra. Todos ficaram enfurecidos. Todo o grupo de tigres começou a entrar em pânico. Eles sentiram a presença de um grande desastre se aproximando. Até o tigre rugia incessantemente, e não conseguia conter o desejo de fuga de sua espécie e dos seus. Alguns tigres adultos já haviam começado a correr a 4 patas, dando tudo de si para fugir dali. No entanto, o destino que as aguardava ainda era desesperador, porque o sopro do dragão celestial, um feitiço de nível 7, tinha um alcance muito grande, e também porque era instantâneo. Eliminou completamente o tempo longo de canto. Portanto, a velocidade do impacto superou todas as expectativas. O dragão elemental no horizonte levantou a cabeça. No momento seguinte, ele cuspiu grandes volumosos de fogo ardente. As chamas do dragão caíram como uma cortina de chuva. Abriram uma área de dezenas de quilômetros. Onde passa, instantaneamente murcha e se transforma em carvão. Meio minuto depois, aquela figura de um dragão gigante formada por elementos de fogo puro também se dissipou lentamente no horizonte. Todo o grupo de tigres que me cercava antes já se transformou em cinzas. Aquele majestoso rei dos tigres, neste momento, também se tornou em alguns equipamentos. E um livro de habilidade branco. Eu peguei os 2 equipamentos e dei uma olhada. Descobri que eram todos equipamentos de nível muito baixo. Mas o que realmente tinha valor era aquele livro de habilidades. Livro de habilidade de nível inicial, vento. Pode ser aprendido por magos de nível 5. Meus olhos brilharam. Usei diretamente aquele livro de habilidades. Parabéns, você adquiriu uma nova habilidade, lâmina de vento. Pode convocar uma lâmina de vento para atacar inimigos distantes. Esta habilidade é a base de todas as habilidades elementais de vento para magos. A única vantagem da lâmina de vento em relação à bola de fogo é que a lâmina de vento é invisível, e a velocidade de voo é extremamente rápida. É difícil para o alvo se esquivar. Além disso, o tempo de canto é muito curto, apenas 1 segundo. No entanto, em contrapartida, o dano da lâmina de vento é apenas cerca da metade de uma bola de fogo. O sistema vento claramente segue o caminho ágil, rápido e direto. O sistema fogo, por outro lado, é o ápice do output violento. Mas nas minhas mãos, levará apenas alguns dias. Depois que essa habilidade da lâmina de vento subir para um nível avançado, com certeza também se tornará um output violento extremo. O sopro do dragão celestial de nível 7 pode causar esse nível de destruição. Então, os feitiços de nível 8 ou até as maldições proibidas de nível 9. Quão aterrorizantes eles seriam? Só de pensar nisso, me sinto cheio de energia. Eu olhei ao meu redor e percebi que ao meu redor não havia mais vestígios de atividade de monstros. E,
sem perceber. Já havia subido para o nível 30. No nível 30, já posso até ir ao Santuário de Transcendência de Jianshen. Recebi a missão de classe de segunda mudança. Revisei o registro de aquisição de experiência. Descobri que, ao atingir o nível 30, a experiência recebida se tornou 0. Por que não é possível continuar subindo de nível sem completar a missão de transição? Não há como continuar a subir de nível. Então ficar aqui agora não faz sentido. Justo quando eu estava prestes a quebrar o pergaminho para me teletransportar, de repente, uma luz verde distante chamou minha atenção. Levantei a mão, e o demônio ígneo, que havia sido enviado de volta ao plano elemental do fogo, apareceu novamente. Apontei com o dedo, e o demônio ígneo seguiu obedientemente, em direção ao local que brilhava com uma luz verde esmeralda. Logo percebi de onde vinha aquela luz verde esmeralda. Era, surpreendentemente, a caverna de onde saiu o Rei Tigre de Padrão do Vento. Aprofundei-me na caverna, e finalmente vi a origem daquela luz verde esmeralda. Eram inúmeros cristais verdes que cresciam nas paredes da caverna. Estes cristais contêm um poder de elemento do vento extremamente puro. Fiquei contente no meu coração. Não esperava que, além do livro de habilidades, houvesse uma surpresa inesperada. Esses itens podem ser vendidos na casa de leilão, provavelmente por um bom preço, não acha? Eu instruí o demônio ígneo a começar a escavar os cristais verde esmeralda na parede da caverna. Essa frase parece estar incompleta ou não faz sentido em chinês. Por favor, aquela grande aglomeração de cristais verde esmeralda foi minerada junto com algumas rochas. Eu retirei toda a água e comida do meu espaço de armazenamento. Em seguida, coloquei tudo de volta no meu espaço de armazenamento. Depois, apertei o pergaminho de retorno à cidade. Quando abri os olhos novamente, percebi que já estava de volta ao salão de teletransporte de Jianshen. Ao voltar para casa, eu abri o painel. Descobri que o saldo de pontos de habilidade, na verdade, tinha aumentado em 40 a 50 mil pontos. Justo hoje, eu obtive uma nova habilidade de vento. Basta deixar no modo inativo por mais um dia para elevá-lo ao nível 7. Na manhã seguinte, fui ao mercado e vendi o minério verde por 120 mil. Detectei que sua quantidade de moeda excedeu 100 mil pela primeira vez. Sua dádiva dos deuses, talento rank SSS, desbloqueou uma nova funcionalidade. O quê? Nova funcionalidade? Eu rapidamente abri a interface do meu talento. Funcionalidade adicionada. Agora você pode gastar moeda para comprar uma recompensa de pontos de habilidade nativos por 24 horas. Após cada compra da recompensa de pontos de habilidade nativos, a quantidade de moeda necessária para a próxima compra aumentará. O custo atual para comprar uma vez é 10 mil grandes moedas de Xia. Caraca! Isso não é como se eu tivesse lançado uma funcionalidade de pagamento? Posso simplesmente gastar dinheiro para comprar pontos de habilidade. Eu não hesitei. Eu planejei gastar todo esse dinheiro. Eu abri a interface de talentos. Escolhi gastar dinheiro para comprar a recompensa inativa. Jin, você recebeu a recompensa inativa de 24 horas da dádiva dos deuses. 400 pontos de habilidade. Ao mesmo tempo, meu celular no bolso também vibrou. O cartão de aviso descontou 10 mil grandes moedas. Continuar. Eu não sabia quantas vezes cliquei. Só parei quando a mensagem de saldo insuficiente apareceu. Eu verifiquei o registro. Última compra. Eu gastei mais de 40 mil grandes moedas de uma vez. De repente, senti uma dor profunda no coração. Voltou. Todos voltaram. Aquela vida pobre e familiar. Eu abri meu painel pessoal. Ainda bem que a seção de pontos de habilidade me trouxe um grande consolo. Pontos de habilidade disponíveis, 425.821. Sopro do dragão celestial de nível 7 subindo para o nível 8. Precisase de 500 mil pontos de habilidade. Agora claramente não é suficiente. Então, virei-me para aprender a habilidade de vento, lâmina de vento. Com os contínuos avisos de din din din, minha habilidade de vento subiu diretamente para o nível 7. O que mais me surpreendeu foram os dois novos talentos de nível 5 e 6. Nível 5, Asas do Furacão. Reunindo o poder dos elementos do vento para envolver todo o corpo, faz com que os outros não consigam ver sua verdadeira aparência. Consome 500 pontos de mana por segundo. Tempo de conjuração de 1,5 segundos. Tempo de recarga de 5 minutos. O elemento do vento também formará um par de asas de vento. Permite que você obtenha a habilidade de voar em alta velocidade. E ao mesmo tempo, uma tempestade de vento ao seu redor. Protegerá você de 3 ataques à distância. Isso é uma habilidade de voo. Sendo um humano, quem não tem o sonho de voar pelo céu? Quanto ao outro efeito que este skill traz, eu também acho isso bem familiar. Bloquear ataques à distância. Isso não é a parede de vento do irmão Sul? Quanto aos poderes de nível 6, um golpe rápido de vento tem um sabor ainda mais de espadachim. Efeito do golpe de vento. Um ataque de carga extremamente rápido em uma direção.
No momento em que vi este skill, eu senti que essa habilidade definitivamente é do tipo que é incrível e estilosa. Apenas esse tipo de habilidade. Por que isso aparece no conjunto de habilidades de um mago? Eu, como mago, ainda preciso usar uma arma de combate corpo a corpo para essa habilidade. Embora o bastão também conte como uma arma de combate corpo a corpo. Mas você quer que eu bata com o bastão no inimigo quase 100 vezes. Isso vai ficar muito estranho, tá bom. Depois, fui ao mercado da Xia. Negociou todos os equipamentos Black Iron adquiridos anteriormente. Depois de vender mais de 10 peças de ferro negro, meu saldo aumentou em mais de 20.000 moedas da Xia. Em seguida, comecei a clicar na tela de cristal espiritual, preparando-me para escolher um livro de habilidades gerais. Habilidade de avaliação inicial. Preço: 18.992 moedas da Xia por um exemplar. Eu rolei para baixo. Descobri que o livro de habilidades gerais tinha apenas esse tipo. No entanto, um livro de habilidades de avaliação inicial comum custa quase 20.000. Ele é exorbitante. Mas mesmo que seja caro, eu preciso. Com a habilidade de avaliação, pelo menos não vou me deparar com tesouros e não saber. E agora eu ainda tenho centenas de milhares de pontos de habilidade para preenchê-lo. Garanto que ele não terá infância alguma. Vamos imediatamente para o nível superior. Eu apertei os dentes e comprei este livro de habilidade de identificação. Identificação básica usada com sucesso. Você adquiriu uma nova habilidade de identificação. A seguir, eu naturalmente indico quanto eu quero. Dezenas de milhares de pontos de habilidade colocados. Eu recebi um aviso sem precedentes. Parabéns! Você é o primeiro em todo o planeta azul a elevar a habilidade de identificação para o nível máximo. Você recebeu uma recompensa única. Óleo da onisciência. O que? Existe esse tipo de operação? Mas logo eu percebi. Por que ninguém antes escolheria maximizar a habilidade de identificação? Por que não há custo-benefício algum? Afinal, ninguém quer gastar preciosos pontos de habilidade em habilidades que não são de profissão. E ainda adicionar uma magia de identificação. Entender isso, eu rapidamente abri minha barra de habilidades. Efeito do olho da onisciência. Quando você fixa o olhar em um alvo por mais de 3 segundos, ignorando a diferença de nível entre você e o alvo, ignorando todos os efeitos ocultos e dissimulados do alvo, obtendo todas as informações sobre o alvo. Quando o alvo que você está observando é um objeto espiritual, ou um item de equipamento que ainda não foi identificado com sucesso, após a identificação bem-sucedida, você tem uma chance de 10% de aumentar a qualidade do objeto espiritual ou do equipamento em um nível. Fiquei um pouco chocado. O nível de poder dessa habilidade já superou minhas expectativas. Concentrei meu olhar em um aventureiro que passava ao lado. Após 3 segundos, todas as informações sobre essa pessoa, incluindo suas fraquezas, estavam totalmente expostas diante de mim. Eu tentei acalmar meu coração um pouco agitado. Virei a cabeça e fui aceitar a missão de mudança de classe. Assim que entrei, uma garota se aproximou e me cumprimentou calorosamente. Olá, aventureiro. Em que posso ajudá-lo? Eu gostaria de aceitar a missão de mudança de classe nível 2. A garota de óculos continuou com um sorriso. Então, por favor, mostre sua identidade de aventureiro. Estou um pouco em apuros. Acabei de me transformar em uma nova classe. Ainda não obtive a certificação de profissional. Um cartão de estudante serve? A garota dos óculos ficou um pouco surpresa. Você está dizendo que você é um novo profissional que acaba de se transformar há uma semana? Eu acenei com a cabeça. A garota dos óculos ficou ainda mais chocada. Ela nunca tinha visto ninguém conseguir atingir os requisitos para a segunda mudança em tão pouco tempo. Em breve, a garota dos óculos finalizou os trâmites, e então me guiou até uma das salas do Santuário da Transformação. Ao entrar na sala, vi uma pedra espiritual azul flutuando no ar. No momento em que toquei a pedra espiritual, recebi uma notificação do sistema. Você recebeu uma missão de transformação de classe S. O Cavaleiro Morto deve ser eliminado. Requisitos da missão. Por favor, com um grupo de até 3 pessoas, derrote o chefe mundial Cavaleiro Morto Ravenhold de nível 60. Obtenha o item da missão Coração dos Mortos. Eu fiquei paralisado por um momento. A dificuldade é só isso? Um boss de nível 60. Esse nível é até inferior ao demônio ígneo que eu invoquei. Mesmo que seja um boss, um sopro do dragão celestial deveria matá-lo, certo? Os requisitos para essa missão até permitem que ele forme um grupo de 3. Isso é muito indulgente. Eu estou morrendo de rir. Após aceitar a missão, eu saí do santuário de mudança de classe. Fui diretamente para o salão de teletransporte. À medida que os runas mágicas se acenderam, no próximo momento, eu cheguei ao salão de teletransporte da cidade celestial. A garota de óculos já havia mencionado a localização da Terra da Morte, nos subúrbios ao sul da cidade celestial. Asas do Vento é um feitiço de nível 5 do elemento vento.
Feitiços do elemento vento têm um tempo de conjuração muito curto, mas com o apoio do canto divino, feitiços de nível 5 são instantâneos para mim. Então eu não hesitei. Usei as asas do vento instantaneamente. No próximo momento, um par de asas de vento apareceu atrás de mim. Eu apenas sinto meu peso, sob a proteção do elemento do vento, completamente anulado. É realmente muito agradável, especialmente aquela sensação de não ter obstáculos, de poder voar rapidamente entre o céu e a terra. Eu continuo acelerando, tentando levar a velocidade ao limite. Num instante, minha pessoa se transforma em um fluxo verde esmeralda, indo diretamente em direção à Terra do Silêncio. Ao mesmo tempo, na Terra do Silêncio, um grande número de profissionais se aproxima do centro da área, onde está o ponto de respawn do boss Cavaleiro da Morte. A Guilda do Trovão tomou conta. Por favor, aqueles que estão apenas passando, afastem-se. Incontáveis profissionais vestindo uniformes de várias guildas não permitem que qualquer profissional que se atreva a se aproximar da área central sejam imediatamente interrompidos. Não permitem que cheguem a um único centímetro. O boss mundial é de vocês, não é? É mesmo. Com que direito não nos deixam entrar? Um membro da guilda responsável por bloquear sorriu. Isso mesmo. Fomos nós da Guilda do Trovão que iniciamos isso. Vocês se atreveriam a vir aqui e tentar? Diante de tal comportamento rude e irracional, inúmeros profissionais ousaram ficar revoltados, mas não podiam falar. Neste momento, é a hora crucial para o renascimento dos Cavaleiros Esqueletos. As duas guildas, naturalmente, planejam monopolizar toda a experiência e itens que caem, para garantir tudo para si. De repente, uma praga negra emanando uma intensa aura de morte começou a se espalhar por toda a terra desolada. Por um momento, os membros da guilda responsáveis pela guarda ficaram visivelmente alarmados. Eles estavam no canal da guilda, recebendo mensagens de socorro de seus próprios membros. A situação não estava certa. O chefe está pedindo ajuda. Vamos rapidamente até lá. No entanto, quando todos chegaram, a cena que se apresentou a eles deixou todos chocados. Incontáveis corpos jaziam no chão, cobertos por águas negras da praga. Suas armas estavam quebradas. Expressão de dor. Não consegue fechar os olhos. Eles até viram, naquela pilha de corpos, o presidente de sua própria guilda. Isso os deixou ainda mais incrédulos. Era apenas um boss de nível 90. Eles já tinham matado alguns. Como isso pôde acontecer? Eles foram completamente aniquilados? Antes que pudessem pensar melhor, no próximo instante, eles viram o responsável por essa cena. Cavaleiro Espectral Ravenhold. Seu tamanho havia aumentado mais de 10 vezes. Corra! Ele parece ter se transformado. Dizem que os BOSSS mundiais e os de masmorras têm uma probabilidade extremamente baixa de serem afetados pela força do abismo. Ativar o estado de transformação. Nesse estado, o nível e as habilidades do boss recebem um aumento extremamente aterrador. Antes que os outros pudessem fugir muito, o Cavaleiro Espectral Ravenhold puxou as rédeas do seu cavalo de guerra. No próximo instante, a onda de magia espectral se espalhou. O solo seco sob os pés de inúmeras pessoas, em um instante, foram submersos pela interminável água negra da praga. Naquela água negra, parecia que incontáveis mortos estavam estendendo suas garras ósseas, agarrando os tornozelos de todos os profissionais que tentavam fugir. E à medida que a água negra ondulava, um cenário que os deixou ainda mais arrepiados apareceu. Podiam ver os corpos que estavam espalhados pelo chão. Agora, seus corpos estavam sendo imbuídos com poder necromântico. Eles se levantaram novamente, pegando suas espadas danificadas, murmurando feitiços mágicos familiares. Só que dessa vez, eles lutavam pelos cavaleiros mortos-vivos. Neste momento de desespero para todos, eles ouviram ao lado de seus ouvidos, de repente, um rugido de dragão incrivelmente ressonante. No momento seguinte, uma brilhante luz de fogo laranja-amarelada rasgue completamente a névoa negra. Era um dragão ardentemente flamejante, um aterrorizante dragão, exalando um calor interminável, apareceu no céu. O sopro saindo de sua boca, o sopro flamejante do dragão celestial que jorra de sua boca, cai como uma cascata. Ravendale, o Cavaleiro da Morte, levanta a cabeça. Nas pupilas que parecem fogofato, refletem a silhueta de alguém no céu. Aquelas águas negras da praga que prendem os tornozelos de todos os aventureiros, sob o calor escaldante do sopro flamejante do dragão celestial, se transformam em pontos de fumaça negra à velocidade da luz. Todos se libertam. Eles também veem algo voando nas alturas. Aquela silhueta que parece divina. Nas alturas. Eu solto um suspiro. Ainda bem que cheguei a tempo. No momento em que vi Ravendale, o Cavaleiro da Morte, eu não pensei muito sobre isso. Lancei imediatamente um sopro flamejante do dragão celestial. Eu estava com medo de que os aventureiros agredindo o boss embaixo
pegassem essa cabeça. Após o sopro flamejante, eu estreito os olhos. Como ele conseguiu não morrer? Ele mal perdeu sangue. Esse boss é impressionante. Embora eu tenha pensado que um sopro flamejante do dragão celestial talvez não matasse o Cavaleiro da Morte, mas pelo menos deveria tirar metade da vida, certo? Agora parece que, talvez até vários sopros flamejantes do dragão celestial não funcionem. Eu encarei o Cavaleiro da Morte Ravendari, sob a influência do óleo onisciente, e logo suas informações apareceram diante de mim. Cavaleiro da Morte Ravendari, anomalia. Nível, 200. Vida, 10 milhões. Fraqueza, dano de luz sagrada. Eu fiquei chocado. 200? Não era 60? Como o nível subiu tanto de repente? Será que anomalia é uma versão reforçada do boss? No entanto, um sopro flamejante do dragão celestial só causou 30 mil pontos de dano a ele. Eu não conseguia entender. Felizmente, havia o óleo onisciente, e rapidamente percebi algo nas habilidades do Cavaleiro da Morte. O problema está na habilidade passiva Corpo Imortal. Seu efeito pode reduzir os danos recebidos de todos os tipos de dano que não sejam de luz sagrada em 50%. E o dano máximo recebido de uma só vez é de 9.999 pontos. Além disso, ele recupera 5.000 pontos de vida por segundo. Essa habilidade passiva é um pouco absurda. Não é de admirar que um sopro flamejante do dragão celestial tenha causado tão pouco dano. Ainda bem que ontem eu melhorei a magia do elemento vento. Caso contrário, hoje realmente eu não teria como lidar com essa criatura. Antes, eu não tinha muita consideração pela magia do vento, principalmente porque era muito fraca. Mas agora a situação é diferente. Encontrando um Cavaleiro da Morte como Ravendari, que pode aguentar um alto dano de uma só vez, os ataques em múltiplas partes do elemento vento agora têm seu valor. Neste momento, eu murmuro palavras, realizando um feitiço de vento de nível 7, Canto da Ruptura da Tormenta Impetuosa. Embora eu ainda tenha 2 oportunidades de conjuração instantânea agora, mas eu quero ver quanto tempo leva para conjurar completamente um feitiço de nível 7. Quanto tempo isso levaria? Neste momento, uma visão aterrorizante apareceu no céu, e essa ação parece que também irritou completamente o Cavaleiro da Morte Ravendari. Ele levantou abruptamente a espada negra de cavaleiro que tinha em mãos, apontando para o alto. Em sua garganta, emitia um rugido profundo e arrepiante. No instante seguinte, a peste de madeira negra, que havia sido torrada pelo sopro flamejante do dragão celestial, voltou como uma onda avassaladora. Milhares de criaturas não mortas, sob a convocação do Cavaleiro da Morte, retornaram ao mundo dos vivos. O grande espada nas mãos do Cavaleiro da Morte Ravendari brandiu de repente. Uma onda aterrorizante da energia da espada não morta cortou, voando diretamente para o céu. Este é um de seus movimentos assinatura, Ruptura da Tormenta Impetuosa. O poder do golpe é extremamente aterrador. Eu até ouvi o som baixo do golpe rasgando o ar. No entanto, eu não estou nem um pouco preocupado, porque minha invocação já está completa. Sob o efeito do Canto da Graça Divina, que reduz o tempo de conjuração em 70%. Este feitiço de nível 7, eu levei menos de 10 segundos para completar. No momento seguinte, um vento violento desceu do alto. Aquela aterradora onda de energia cortante dos mortos foi instantaneamente submersa no vento tempestuoso. Em um piscar de olhos, o poder do golpe foi completamente desgastado. Em seguida, eu apontei 3 vezes novamente para a tempestade que já era incrivelmente aterradora. A força do vento aumentou brutalmente mais de 3 vezes. Nesse momento, inúmeros profissionais ficaram chocados. Aquela figura importante consegue realmente disparar 3 vezes com um gesto? Quão forte ele realmente é? No ar, eu usei todas as 3 oportunidades de conjuração instantânea que guardei por um dia, porque eu estava preocupado com uma ruptura da tormenta impetuosa de 7 níveis, que não conseguisse derrotar este boss de nível 200. 3 feitiços de 7 níveis caindo em sequência. Você não pode estar vivo, certo? Se ainda não tiver morrido, então, eu só posso fugir. Mas a verdade provou que eu estava preocupado à toa. Acima da cabeça do Cavaleiro da Morte, começaram a surgir camadas e mais camadas. Números de dano densamente empilhados. Esses números de dano não são grandes. Basicamente, são entre 1.000 e 2.000. Mesmo em acertos críticos, são apenas 2 ou 3.000. Mas a frequência com que aparecem é simplesmente aterrorizante. Apenas a primeira ruptura da tormenta impetuosa terminou sua explosão completa. Com a quantidade de vida do Cavaleiro da Morte, é de nível de boss de mundo alterado, com milhões de pontos de vida. Ele ficou em estado crítico. A barra de vida está com menos de 1/3. No entanto, a segunda e a terceira ruptura da tormenta impetuosa não lhe deram tempo algum para se recuperar. Explosões consecutivas. Desta vez,
Eu vi diretamente a vida do Cavaleiro da Morte Ravendale sendo esvaziada em velocidade da luz. Eliminação instantânea. Ravendale soltou um rugido antes de morrer. Parabéns, você matou o boss do mundo anômalo, o Cavaleiro da Morte Ravendale. Você ganhou 2,2 milhões de pontos de experiência. Bônus por derrota em nível acima, 1,5 milhões de pontos de experiência. Você adquiriu 2.000 pontos de habilidade vinculados. 5 pergaminhos de pontos de habilidade que podem ser trocados por 20 pontos. Parabéns, você conseguiu um item de missão especial. Coração dos Mortos. Sua missão de mudança de classe foi concluída. Por favor, retorne ao Santuário da Mudança de Classe para entregar a missão. Mudança de classe concluída. Eu desci lentamente do céu. No local onde o Cavaleiro da Morte estava em pé antes, encontrei uma grande quantidade de equipamentos brilhantes em ouro. Inclusive, havia uma peça entre eles, que brilhava com um fulgor prateado. Além disso, eu também vi 2 livros de habilidades caindo no chão. Eu peguei todos os tesouros do chão de uma vez só. Em seguida, as asas do vento cortante foram utilizadas novamente. A figura rapidamente desapareceu. Depois, voltei ao santuário de transição. Vim entregar uma missão. A garota dos óculos ficou pasma. Nós nos vimos há 1h30. Deveríamos ter nos encontrado, certo? Como você conseguiu fazer isso tão rápido? Em breve, a garota dos óculos me levou para dentro de uma sala contendo cristal de transição. Cheguei em frente ao cristal. Toquei com as 2 mãos. Parabéns, você conseguiu a transição. Você avançou para Mago Intermediário. Você adquiriu as novas habilidades Flecha de Gelo e Escudo de Mana. Uau! Ainda está tão escuro. Os elementos fogo e gelo são os mais comuns em todo o planeta azul. Na profissão de mago, é a especialização mais comum. No entanto, eu não desgosto das habilidades Flecha de Gelo e Escudo de Mana, porque qualquer habilidade nas minhas mãos se torna extremamente valiosa. Após a transição bem-sucedida, abri meu painel pessoal e alocarei os pontos de atributo ganhos com o nível. Tudo foi alocado nas habilidades mentais. A magia de nível 7 é toda sobre o sopro flamejante do dragão celestial. E nem se fala das magias de nível 8 que vem depois. E até das magias proibidas. Eu não quero que o efeito de lançamento gratuito do Tempestade de Mana desapareça. Para eu me tornar um mago que não pode lançar feitiços por falta de mana. Após distribuir os pontos, eu subi de nível mais uma vez, totalizando 9 níveis. Isso inclui a enorme quantidade de experiência que recebi do Ravendale, o Cavaleiro da Morte. E também a experiência que obtive ao eliminar em segundos muitos soldados mortos-vivos. Após a limitação de níveis ser removida, essa experiência não foi perdida. Minha quantidade de mana agora aumentou para quase 40.000 pontos. Agora, mesmo sem depender do efeito gratuito do Tempestade de Mana, eu consigo lançar 3 ou 4 feitiços de nível 7 por conta própria. Eu apertei o punho com um pouco de empolgação. No próximo exame nacional para profissionais, quero ver qual escola tem a capacidade de me aceitar. Depois disso, eu voltei para o quarto. Peguei todas as coisas do espaço pessoal. Primeiro, uma dúzia de equipamentos. Dentre eles, 8 ou 9 são de nível prata. 3 são de nível ouro. E, por fim, uma de nível platina. Triângulo preto apontando para a direita, justamente a mesma espada negra que Ravendale estava segurando antes. Mas as classes que podem equipar são apenas guerreiro e cavaleiro. Possui efeito de corrupção pestilencial. Armas com efeitos não têm baixo valor. Mas eu não posso vender, pois o Grande Verão tem um controle muito rigoroso sobre os equipamentos de todos os profissionais. Felizmente, o governo abriu canais específicos de reciclagem. Os bons equipamentos que obtivermos serão comprados de volta pelo governo a um bom preço. Mas, atualmente, não posso explicar ao governo de onde esses equipamentos vieram. Portanto, só posso guardar esses equipamentos no espaço pessoal por enquanto. Quando eu me tornar forte o suficiente, poderei vendê-los. Eu recolhi os equipamentos de volta para o espaço. Então, tirei 2 pergaminhos de habilidades. Estes são os verdadeiros tesouros valiosos. O primeiro livro é Flecha Explosiva, um livro de habilidades da classe Arqueiro. O preço certamente não é barato. Quando vi o segundo livro, eu fiquei instantaneamente empolgado. Porque este é um livro de habilidades da classe Mago, Invocar Soldado Esquelético. E é um livro de habilidades da classe Morto-Vivo, habilidades da Escola da Necromancia. Pode-se dizer que é uma das categorias mais raras entre todas as especializações de magos. É extremamente rara. Eu imediatamente escolhi usar. No entanto, um aviso frio sou. Falha ao aprender. Sua profissão não é da classe padrão a que essa habilidade pertence. Para aprender, é necessário consumir materiais extras cristal de superação. O que é esse cristal de superação? Não importa o quanto eu pense, eu não consigo encontrar informações relevantes. Mas não estou com pressa.
Mesmo que eu aprenda habilidades da classe morto-vivo agora, para avançar para um nível superior, os pontos de habilidade ainda não são suficientes. Depois, fui à loja de tesouros na cidade de Jian. Vendi todos os equipamentos por mais de 500 mil. E também perguntei ao proprietário sobre o cristal de superação. A única maneira de obter o cristal do rompimento é ingressar na aliança dos profissionais, ou em uma grande guilda com apoio oficial, trocando por pontos de mérito ou contribuições de guilda. Mas além disso, há outro método, que é ser aceito em uma renomada instituição de ensino para profissionais, ou ter um bom desempenho no exame nacional. Todos esses fatores concedem recompensas, incluindo o cristal do rompimento. Depois que deixei a casa dos tesouros, fui diretamente para a escola. Enquanto caminhava, ativei meu talento, a nova função de dádiva dos deuses. Após comprar pontos de habilidade 6 vezes seguidas, recebi mais de 500 mil pontos de habilidade, contando com os pontos que já tinha guardado. Agora tenho mais de 800 mil pontos de habilidade. Abri a interface de habilidades. Selecionei a habilidade de gelo que acabei de ganhar, e a subi 7 níveis de uma vez. Se a classe é voltada para danos brutais, e a classe de vento tem um estilo de ataque rápido, então as habilidades de gelo são o auge do controle. Habilidade de nível 7 Congelamento da alma. Pode selar a alma do alvo em gelo eterno, impedindo-o de agir e usar habilidades. Duração infinita. Essa habilidade não causa dano, mas aumenta a duração do controle de limitada para infinita, desde que não seja quebrado pelo fogo. É controle eterno. Após adicionar o elemento gelo, eu olho para outra habilidade passiva após o sucesso da segunda transformação. Escudo de mana. Quando você recebe dano, 10% do dano recebido será absorvido pelo seu mana, enquanto continua a aumentar o T. Essa habilidade de sobrevivência é renovada. Habilidade de nível 7 Corpo Arcano Imortal. Efeito. Quando você recebe dano, 40% do dano é suportado pela sua mana. Efeito 2. Quando você recebe dano elemental, aumenta a redução de dano de acordo com a sua afinidade com aquele elemento. Efeito 3. Quando você sofre um dano mortal que reduz sua vida a zero, este dano será totalmente suportado pelo valor de mana. Este efeito só pode ser acionado uma vez a cada 30 dias. Que forte! Não apenas possui um alto efeito de redução de dano, como se não bastasse, ainda proporciona uma chance de evitar a morte. Esta habilidade me trouxe uma sensação de segurança total. A capacidade de sobrevivência sempre foi meu ponto fraco, mas agora não preciso me preocupar nem um pouco. Após adicionar os 2 novos skills da segunda evolução, tenho mais de 500 mil pontos de habilidade restantes, o suficiente para elevar um dos skills de nível 7 para nível 8. Mas quanto a qual escolher? Neste momento, ainda pretendo considerar um pouco. Enquanto pensava, já cheguei à porta do escritório do diretor. O velho diretor ficou surpreso ao me ver. Um olhar de surpresa surgiu em seus olhos. Estou muito contente, colega. Você finalmente se recuperou do golpe. Não expliquei nada. Apenas perguntei diretamente. Diretor Zhu, ouvi dizer que o professor responsável está procurando por mim com urgência. Também disse que está relacionado ao meu futuro. Que assunto é esse? Zhu Qian tornou-se sério. Esta manhã, na zona de treino do subúrbio leste de Jianshen, houve uma erupção de uma energia abissal desconhecida. Apareceu uma masmorra de teste limitada no tempo. E esta masmorra só pode ser acessada por magos. Eu fiquei em silêncio por um momento. O reitor, se você completar este teste, quais são os benefícios? Zhu Qian riu levemente. A recompensa deste teste é um título. Este título é chamado de Desafiante do Abismo. O título não possui atributos, mas você pode entendê-lo como uma chave, ou como um requisito. É a qualificação para entrar no verdadeiro abismo. O teste para a profissão de mago que surgiu desta vez. As regras de conclusão são muito simples. Você só precisa resistir na masmorra por 3 horas. Não há requisitos para matar monstros ou chefes. Após a conversa, o reitor me levou diretamente à porta da masmorra. No entanto, havia tantas pessoas que não conseguíamos ver a entrada da masmorra. E essas pessoas estavam na fila. De repente, houve um grito vindo da entrada da masmorra. Eu olhei na direção do som, e vi que Jianya estava um pouco pálida. Ela saiu, parecendo perdida. Quando Jianya viu seu avô Jianxian esperando do lado de fora, as lágrimas desceram instantaneamente. Vovô, Erbai não saiu. Tem muitos monstros lá dentro. Não conseguimos matar todos. E se ficarmos em um lugar, monstros continuarão a atacar incessantemente. Não há quase nenhum lugar para se esconder nesse espaço. Por fim, o tio nos deu 4 pergaminhos de fuga do masmorra, e então atraiu o foco dos monstros. Conseguimos sair. Jianxian e o diretor, ao ouvirem isso, sentiram um frio na espinha. É importante saber que este de teste
Só permite a entrada de magos. Sem uma classe tanque para aguentar os monstros. E sem um clérigo para curar. Agora parece que tem pelo menos dificuldade a. Neste momento, na entrada do. Pessoas continuam a se teleportar para fora. Os gritos de desespero, pedidos de socorro e lamentos ecoavam incessantemente. Incontáveis feridos estavam cobertos de sangue e carne dilacerada. A cena era extremamente sangrenta. Esses provavelmente eram todos como a Jianya. As primeiras pessoas a entrar no masmorra de teste. Zhou Qian, que estava ao meu lado, soltou um sorriso amargo. É nossa incompetência. Não apenas subestimamos a dificuldade do, como também não tínhamos nenhuma estratégia. Desculpe, Jianya. O velho diretor parecia ter envelhecido várias décadas em um instante. Ele ficou imerso em profunda culpa e remorso. No entanto, enquanto todos estavam em pânico, eu, por outro lado, dei um passo para dentro da entrada do. Zhou Qian nem sequer teve tempo de reagir. Ele ficou imediatamente coberto de suor frio. Que loucura! Sabendo muito bem que era um de teste de dificuldade extremamente alta de nível A. Ele ainda se atreveu a entrar sozinho. Nesse momento, as pessoas de outras academias começaram a rir dele. É realmente uma busca por morte. Não fale desse novato que acabou de se transformar. Mesmo que entremos sozinhos em um nível de dificuldade como esse, é muito perigoso. Neste momento, eu acabei de passar pela tela do portal do dungeon. Então recebi uma notificação do sistema. Você está entrando em um dungeon de teste especial. Cidade da Luz Extinta, Feilican. Abra os olhos. Eu percebi que estava em uma escuridão total. No manto da noite escura. Não se via um único ponto de luz das estrelas. Apenas uma lua sanguinária e avermelhada pairava no céu. Embora as condições de iluminação fossem péssimas, eu confiava na habilidade divina Olho Onisciente. E ainda assim conseguia ver tudo ao meu redor. Tarefa de conclusão publicada. Por favor, sobreviva por 3 horas em Feilican. Tempo restante, 2 horas, 59 minutos e 49 segundos. Dica útil. Se possível, pare seu coração. Abandone sua respiração. Eles odeiam barulho. Ao ler isso, comecei a pensar rapidamente. Com base nessa dica, esses monstros devem caçar e se localizar pelo som. Enquanto refletia, de repente, um barulho estranho irrompeu. Eu me virei para olhar atrás. Percebi que algumas escuridões estavam se aproximando de mim. Havia até alguns rostos sorridentes flutuando no ar. Aquele monstro de escuridão se chamava o Demônio das Sombras da Luz Extinta. E aqueles rostos sorridentes flutuando se chamavam Sombras da Luz Extinta. Do ponto de vista de um profissional normal, evitar o combate sem dúvida seria a melhor estratégia. Mas eu planejava tomar outro caminho. Enfrentar a escuridão não é apenas se esconder, meu amigo. É preciso agir. Assim que eu eliminar todos vocês, eu não precisarei mais me esconder, nem fugir. Em minhas mãos, uma brilhante luz de fogo brilhou. Era uma habilidade de dano de área de fogo de nível 4. A tempestade flamejante foi ativada instantaneamente, e eu disparei 3 vezes seguidas, com um estrondo ensurdecedor. Aqueles 5 ou 6 monstros das sombras que haviam se cercado foram todos eliminados instantaneamente, mas no segundo seguinte, eu ouvi mais sons sussurrantes se aproximando de mim. Eu levantei a mão novamente. Após um breve cântico, com uma altura de 6 metros, um demônio de fogo, com lava fluindo por todo o corpo, foi summonado por mim. Deixei essa criatura que se aproximava nas mãos do meu guarda-costas. Eu então abri a interface de habilidades para distribuir pontos. Desta vez, o objetivo é uma magia de fogo de nível 8. Jin. O custo em pontos de habilidade é de 500 mil. Sua habilidade Sopro Flamejante do Dragão Celestial foi aprimorada. Você adquiriu a magia Encarnação do Espírito do Fogo. Tempo de canto instantâneo. Tempo de recarga, 3 dias. Efeito da sublimação espiritual ígnea. Você é imune a todo dano físico. Imune a todo dano do elemento fogo. Adquire a habilidade de voar. Neste estado, ao lançar habilidades do tipo fogo, chance de crítico aumentada em 100%. Dano crítico aumentado em 100%. E ignora 50% da resistência mágica do alvo. Todos os feitiços que requerem cântico se tornam instantâneos. E não consomem mais pontos de mana. O estado de sublimação dura 3 minutos. Você pode controlar elementos de fogo para provocar uma super explosão. Caramba! Essa habilidade é muito bugada. Isso é, na verdade, uma habilidade composta bastante rara. Eu apenas pensei. Então vi que, na ponta dos meus dedos, surgiu uma chama de um profundo azul. Em seguida, minhas mãos começaram a arder intensamente. Quase instantaneamente, eu senti que me tornei a própria chama. Ao mesmo tempo, o lugar onde eu estava começou a se desvanecer. Incontáveis sombras se aproximaram de mim. E nem puderam emitir um lamento. Elas foram instantaneamente evaporadas. No momento em que completei a sublimação espiritual ígnea,
Toda a cidade da luz extinta, Fericara. Todos os sombras e monstros das trevas ficaram agitados. Porque a temperatura disparou abruptamente. Então, eu voei para o alto. A habilidade de voo concedida pelo estado espiritual ígneo. A velocidade de voo não é inferior à das asas do vendaval. Talvez porque a temperatura tenha aumentado drasticamente, com a luz iluminando tudo. Criaturas aterrorizantes escondidas sob a cidade foram completamente enfurecidas. Após um estrondo ensurdecedor, uma enorme pata negra rompeu o solo, apontando diretamente para o sol azul ardente no céu. Porém, no instante em que entrou em contato, a pata foi queimada por chamas aterradoras, tornando-se carvão negro. O resultado foi enfurecer o enorme ser escondido no subsolo. Desta vez, um terremoto ainda mais violento ocorreu. Era visível um gigantesco olho escarlate brilhando no abismo. Era uma enorme aranha feita de sombras. O nível deste boss é 20 níveis mais alto que o Cavaleiro da Morte Aberrante. E todos os seus atributos superam o Cavaleiro da Morte Aberrante. Em condições normais, a maioria dos profissionais entra neste dungeon de teste. É impossível encontrar monstros de tal nível. Apenas devido à minha chegada, ele ficou irritado. O que levou à situação atual. Matei o pacote. Este dungeon deve ser completado, certo? Neste momento, o tempo restante do estado de sublimação é de aproximadamente 1 minuto e meio. Eu estendi uma mão em direção à enorme aranha mágica escondida no abismo. Um simples aperto. No momento seguinte, todos os elementos de fogo entre céus e terras foram amplificados ao extremo. Instantaneamente, a temperatura da cidade da luz extinta, Feliarkai, disparou para milhões de graus Celsius. A temperatura aterrorizante fez a aranha sombria gritar de dor. Sua vida estava caindo a uma velocidade visível. Milhões de pontos de vida. Está prestes a zerar em um piscar de olhos. Ela cavava freneticamente para tentar escapar. No entanto, tudo já era tarde. A explosão imensa trazida pela sublimação suprema irrompe de repente. A esfera azul ofuscante parece uma explosão nuclear. Ela se espalha rapidamente, cobrindo toda a Ferikai. Incontáveis sombras desaparecem em cinzas na luz aterradora. Todo o espaço do calabouço está consumido por chamas de alta temperatura de um azul profundo. Eu assisto a essa cena, sentindo-me profundamente chocado. Magia de fogo de 8 estágios. O poder é incrível. Eu até sinto que o sopro flamejante do dragão celestial não é suficiente. De repente, me lembrei de que essa habilidade ainda não tem nome. Então, pensei por um momento. Encontrei uma ideia na minha mente. Uma situação muito semelhante à que estou agora. O jutsu de ataque de Seihiko chega. Um golpe de Shibaku Tensei, que aniquila a Vila da Folha totalmente. Assim como neste exato momento, um sorriso se forma nos meus lábios. A partir de agora, esse golpe se chamará Conquista do Fogo Divino. Jin, parabéns, você completou o dungeon de teste Cidade da Luz Extinta. Você completou o final oculto deste dungeon de teste. Você derrotou o boss de alta dificuldade, a Aranha Sombria. Você ganhou um novo título Conquistador do Abismo. Este dungeon de teste especial, a partir de agora, será removido permanentemente do mundo do abismo da Estrela Azul. Certo, certo, certo. Minha jogada foi incrível. Eu simplesmente zerei o dungeon. Está tudo certo? Em seguida, eu resgatei o tio de Jianya sem nem pensar. Logo depois, fui teletransportado para fora do dungeon. Ao abrir os olhos novamente, já estava de volta ao belo campo fora da cidade de Jian. Neste momento, todos que estavam guardando a entrada do dungeon ficaram chocados. Por que eu entrei neste dungeon de teste há menos de 3 minutos? Como você saiu tão rápido? Espera aí. Quem ele está segurando nos braços? Ele parece um pouco familiar. Jian exclamou em surpresa. Tio do meio. Nesse momento, todos perceberam. Eu realmente consegui resgatar a pessoa. Obrigado. Jian viu que seu tio não estava morto. Instantaneamente, estava chorando como uma flor sob a chuva. Enquanto secava as lágrimas, me agradeceu. Ouvir essas duas palavras saindo da sua boca não é fácil. Eu a vi desse jeito. Não consegui evitar um comentário. Durante esses 3 anos, Jianya teve a imagem da garota fria e bonita. Com certeza, ela nunca mostraria um sorriso para mim. Muito menos diria obrigado. Jianya bateu o pé de raiva. Ela não esperava que eu ainda tivesse ânimo para provocá-la nesse momento. Nesse momento, o diretor se aproximou para me confortar. Porque o requisito para completar a missão era sobreviver por 3 horas. Sair antes do tempo significaria falhar na missão. No entanto, eu não expliquei nada. Apenas no momento seguinte, um anúncio ecoou em toda a área ao redor da missão. Deixou todos presentes atonitos. Parabéns ao profissional Lin Yi por completar a missão especial. Cidade da Luz Extinta, Feliriakai. Tempo de conclusão, 0 horas, 2 minutos e 42 segundos. Avaliação de conclusão, S.
A partir de agora, todos os profissionais não poderão mais entrar nesse dungeon para. O ranking de conclusão desse dungeon será transferido para o Salão da Fama Histórico. Agora todos ficaram atordoados. Eles todos me olharam como se eu fosse um monstro. O diretor ficou com o cérebro completamente travado. Ele percebeu que esse garoto deve ter algo, mas não esperava que tivesse tanto. Não apenas completou. Ele até entrou no Salão da Fama Global dos Dungeons de Blue Star. Até agora, há menos de 1000 nomes em todo o Blue Star, que podem ser gravados na lista do Salão da Fama. Esta é a maior honra de todos os profissionais. Ele tem 18 anos e já entrou no Salão da Fama do recorde global de conclusão de Dungeons. Neste momento, estou sendo observado por inumeráveis pares de olhos. Ao mesmo tempo, um professor da academia de Tianshui, Wu Junho, se aproximou. Venha para nossa academia de Tianshui. Podemos lhe oferecer uma oportunidade de admissão especial. Por um momento, todos ficaram em choque. A academia Tianshui é a segunda melhor da província, uma das melhores universidades do país. Até o diretor acenou com a cabeça após ouvir isso. Esse tipo de vaga de admissão especial é muito raro. Apenas algumas das 281 instituições têm essa qualificação. A academia Tianshui realmente é boa. Posso considerar aceitar. Quando todos achavam que eu iria aceitar de imediato, eu simplesmente recusei. Até o Junho ficou um pouco surpreso desta vez. Na opinião dele, isso já era uma doação sem precedentes. Como esse garoto à minha frente não sabe reconhecer uma oportunidade? Você precisa pensar bem sobre isso. Essa pode ser a única oportunidade da sua vida. Eu não consegui conter o riso ao ouvir isso. Vocês poderiam ter deixado uma impressão muito melhor em mim. Quem sabe eu consideraria me juntar à Academia Tianshui. Essa também é a única oportunidade de vocês na vida. O diretor ficou extremamente chocado ao ouvir isso. Caramba! É muito ousado dizer essas palavras. No entanto, é inexplicavelmente satisfatório. O Junho me lançou um olhar profundo. Em seguida, ele liderou o grupo e saiu. Nos 10 dias seguintes, eu praticamente não saí para treinar. Principalmente porque as áreas de treinamento e os dungeons ao redor da cidade de Jian já estavam muito abaixo do meu nível. Elas estavam muito abaixo do meu nível. Assim, com o grande teste se aproximando, os outros alunos estavam se dedicando intensamente ao treinamento. Mas eu fiquei em casa sem fazer nada por 10 dias. Depois, saí de casa para negociar os itens que eu tinha. Recebi uma mensagem do banco da Xia. Sua conta bancária recebeu um depósito de 749.680 yuan. O saldo na conta é de 1.293.346,21 yuan. Agora, meus depósitos oficialmente ultrapassaram a marca de 1 milhão. Jin, detectamos que seu saldo de depósitos ultrapassou 1 milhão. Seu talento dádiva dos deuses desbloqueou uma nova função. Fiquei surpreso. Imediatamente abri a interface do talento. Evolução de habilidades. Você pode gastar 1 milhão de moeda de estrela azul e os pontos de habilidade correspondentes para evoluir uma de suas habilidades de 8ª classe ou superior. Ela se tornará uma versão alterada da mesma habilidade de nível, com um maior poder e efeito. Caramba! Esse talento se tornou um talento que exige pagamento. Não só o pagamento pode acelerar a obtenção de pontos de habilidade. Agora também é possível evoluir habilidades. Eu abro meu painel pessoal. Então olho para a seção de pontos de habilidade. Pontos de habilidade disponíveis, 974.639. Os pontos de habilidade dados gratuitamente nos últimos 10 dias somam. Também estão próximos de 1 milhão. Eu ainda não me esqueci do meu pequeno objetivo de quase um mês atrás. Aquele pequeno objetivo definido para o dia da Vakene. Aumentar a magia da bola de fogo para um feitiço proibido. Agora esse pequeno objetivo está ao meu alcance. Preciso fazer um pagamento. Quer acelerar um pouco? Eu abro a interface de pagamento. Vejo que preciso gastar 100 mil na grande cidade de Xia. Para trocar por mais de 80 mil pontos de habilidade, estou ficando um pouco incomodado. Isso já é um bom dinheiro para comprar um pouco de pontos de habilidade. Não dá mais. Não posso pagar mais. Caso contrário, esses milhões de dólares de Xia na minha conta não serão o suficiente para cobrir. Ao anoitecer, eu abri novamente meu painel pessoal. Desta vez, o saldo de pontos de habilidade finalmente superou 7 dígitos. Eu abro o painel de habilidades, permanecendo na interface da habilidade de nível 8 Sublimação Espiritual Ígnea. Feitiço proibido. A poucos passos. Você deseja gastar 1 milhão de pontos de habilidade para elevar o seu nível de habilidade para 9? Eu não hesito e clico para adicionar pontos, consumindo 1 milhão de pontos de habilidade. Sua sublimação espiritual ígnea avançou para o feitiço proibido de nível 9, queda dos céus dos 8 horizontes. No entanto, o feitiço proibido de nível 9 está longe de ser o fim. Eu visualizo as habilidades que vou ganhar após a próxima ascensão. Inferno puro do feitiço proibido antigo.
Pontos de habilidade necessários para ascensão, 10 milhões. Isso ficou ainda mais interessante. Mesmo que o total de pontos de habilidade necessários ultrapasse 100 milhões, para mim, seria apenas alguns anos de espera. No entanto, neste estágio, meu objetivo é elevar toda a magia de cada classe, até o nível de feitiço proibido. Para começar, na manhã seguinte, eu chego à cidade do Mar Celestial, para participar do Exame Nacional para Profissionais. Um anúncio soou do lado de fora da sala de provas. Atenção, candidatos! Exame Unificado de Admissão das Instituições de Ensino Superiores para Profissionais de 2024. Está prestes a começar. Pedimos que todos os candidatos formem fila e entrem pela porta um a um. Este exame será realizado de acordo com o intervalo de níveis correspondentes a cada candidato. Serão oferecidas opções de dificuldade correspondentes. Logo, eu passei pela porta. No momento seguinte, um ícone de um bastão dourado apareceu lentamente acima da minha cabeça. Toda a sala de provas explodiu em exclamações de surpresa. Caramba! É uma estrela dourada! Adoramos o grande mestre! Nesse momento, uma supervisora se aproximou para me orientar. Eu segui a supervisora enquanto avançávamos. Em breve, vi a porta da sala de provas com a inscrição Entrada 1. Já havia 2 pessoas em frente à entrada. As estrelas acima dessas pessoas eram douradas, assim como as minhas. Essas pessoas devem ser os gênios formados nas escolas de elite e os talentos cultivados pelas famílias mais poderosas. No entanto, quando essas pessoas notaram rostos novos, não puderam deixar de rir sarcasticamente. O que está acontecendo em Jianshen? Que lugar é esse? Como é que está soando? Aquela porta está com algum problema? Um lugar tão miserável pode realmente ter um selo dourado? Mas eu não dei atenção às zombarias daquelas pessoas. Fui me preparar para registrar as informações. Justo quando estava prestes a estender a mão para tocar o cristal espiritual, uma voz exagerada veio de trás de mim. Ei, irmão, não é fácil chegar ao nível 25, né? Vou te dar uma dica amigável. Não escolha a dificuldade pesadelo. Você vai acabar chorando por causa dos monstros lá dentro. Eu me virei levemente. Vi que quem falava era um garoto com cabelo tingido de amarelo. Esse loiro está sendo ridículo. Os outros candidatos ao lado dele começaram a rir baixo. Irmão Kai. Até mesmo entre os selos dourados há diferenças. Nem todo mundo consegue subir para o nível 29 como você. O loiro estava se divertindo secretamente. Ele estava mais interessado na opinião de uma linda garota ao seu lado. Mas quando me virei para olhar a garota, ele viu um traço de desprezo nos olhos dela. A jovem abriu levemente os lábios. Zhao Kai, você não precisa usar esse método para chamar minha atenção. Ao mesmo tempo, a jovem, no entanto, direcionou seu olhar para mim. No exato momento, uma expressão de incredulidade apareceu em seu rosto. Porque no momento em que minha mão tocou o cristal espiritual, acima do painel de luz, um número de nível apareceu. Nível 42. Nesse momento, todos ficaram atordoados. Zhao Kai olhou para o nível 42 no painel de luz. Instantaneamente, ele sentiu como se uma mão invisível o tivesse dado um tapa no rosto. Professor, por que não consigo escolher a dificuldade? Eu manipulei o painel de luz. Inicialmente queria escolher o pesadelo, mas percebi que não podia escolher. Era como se tivesse ocorrido um bug. Nesse momento, o examinador voltou a si após o estado de atordoamento. Espere um momento. Eu vou dar uma olhada. Para ser sincero, ele estava até com medo de acreditar. O nível deste jovem à sua frente era, surpreendentemente, nível 42. De onde vem essa aberração? Após executar a operação, este examinador responsável pelo registro, já estou todo suado. Porque ele descobriu que o sistema está completamente sem problemas. A razão pela qual não consigo escolher a dificuldade é porque este sistema, desde sua criação, limita a escolha de dificuldade ao nível dos profissionais. Fica apenas na faixa de níveis 25 a 30. Em termos simples, eu, um monstro de nível 42, já causei problemas ao inserir este candidato no sistema. O examinador pensou por um momento. Ele definitivamente não pode decidir sobre isso sozinho. Então, só pode ser reportado. Em seguida, o examinador correu rapidamente para o centro de exame. Os superiores ficaram em silêncio ao receber essa situação especial. A última vez que encontrei um candidato tão forte foi há várias décadas. Visto que encontrei outro hoje, vamos dar uma exceção a ele. Vamos reabrir a dificuldade que já existiu antes. Os demais, ao ouvir isso, todos ficaram surpresos. Vice-diretor Li, aquela dificuldade já teve muitos incidentes. É muito difícil para esses candidatos. Li Yuanjin balançou a cabeça. A era é diferente. Para ele, a dificuldade pesadelo é uma piada. Para fins de justiça, notifique todos os 22 locais de exame do Grande Mar do Céu. Inicie a dificuldade do inferno simultaneamente. Os homens sob o comando de Li Yuanjin, ouvindo isso,
Sentiram um arrepio na nuca. O vice-diretor. Se a dificuldade do abismo for desbloqueada, aqueles que não possuem um título especial do abismo ainda não poderão escolher. Li Yuanzhen acenou com a mão. Então que eles usem seus próprios títulos do abismo. Aqueles que não têm um título do abismo simplesmente não poderão escolher a dificuldade do inferno. Se esse moleque de nível 42 nunca completou um teste especial e não tem título, então que ele escolha a dificuldade pesadelo. Se esse jovem de nível 42 não tiver concluído o teste especial antes e não tiver título, então que ele escolha o nível pesadelo. Não há como evitar isso. O vice-diretor Li estava decidido. Todos só podiam cumprir. O examinador imediatamente atendeu à ordem e partiu. E correu o caminho de volta. Voltou à saída número 1. Senhores, por que foi adicionado o nível inferno? O registro já havia sido concluído. Os candidatos que escolheram uma dificuldade têm uma oportunidade de reescolher a dificuldade. No momento seguinte, o examinador viu 3 mãos levantadas. A jovem Lan Rui levantou a mão direita com uma expressão indiferente. Ao mesmo tempo, Zhao Kai e um de seus amigos ao lado. O irmão que também tinha subido para o nível 29 levantou a mão direita. O examinador não ficou muito surpreso. Esses 3 eram os candidatos com os níveis mais altos anteriormente. E Zhao Kai e outro rapaz tinham classes raras. Lan Rui tinha ainda uma classe super rara. Eles realmente tinham confiança para desafiar o nível inferno. 3 candidatos. Por favor, equipem seus títulos do abismo. Após confirmar, eu ajustarei a dificuldade que vocês escolheram para nível inferno. No momento seguinte, eu vi que, incluindo Lan Rui, os 3 tinham acima de suas cabeças. Apareceram 5 grandes letras escuras. Desafiador do abismo. Zhao Kai, nesse momento, estava me encarando provocativamente. E daí que você é de nível alto? Se você não concluiu o teste de classe, você ainda assim não poderá escolher o nível inferno. Nesse momento, todos se voltaram para mim. No entanto, quando o examinador disse para equipar o título, eu já estava confuso. Esse negócio de título, onde mesmo se equipa? Eu só pude perguntar a contragosto. Professor, eu gostaria de perguntar, como se equipa esse título? Zhao Kai ao lado sentiu uma onda de alegria ainda maior. Hehe. Fingir. Continue fingindo. Você claramente não tem. Não é que eu não saiba como equipar, né? No entanto, o examinador não pensou muito. Abra seu painel pessoal. Em seguida, segure na coluna do seu nome. Então, aparecerá a lista de títulos. Eu repentinamente entendi. Seguindo as instruções do examinador. Em pouco tempo, abri minha barra de títulos. No entanto, meu dedo escorregou. Acidentalmente cliquei no primeiro título. No momento seguinte, todos perceberam uma visão turva. E então surgiu. Acima da minha cabeça, apareceu de repente uma linha de texto. Hall da Fama do Registro de Conclusão de Cópias Mundiais. Todos ficaram atordoados com isso. Uau, incrível! Meus olhos de titânio 24K. Que título é esse? É muito incrível. Eu vi as expressões das pessoas ficarem surpresas também. Como todos estão exibindo essa expressão? Será que eu coloquei o título errado? Quando olhei para cima, percebi aquela linha de títulos. Caramba! Isso é muito chamativo. Isso não combina com meu jeito discreto. Eu dei um sorriso sem graça. Desculpe. Eu ainda não sou muito familiarizado. Coloquei o título errado. Eu rapidamente abri novamente minha barra de títulos. Eu imagino que o título deve ser equipado apenas um. Escolhi o Conquistador do Abismo. Então, o título do Hall da Fama anterior, com certeza será removido. Mas eu ainda sou ingênuo. No instante seguinte ao escolher equipar o título de Conquistador do Abismo, acima do título do Hall da Fama na minha cabeça, uma linha de texto apareceu novamente. Conquistador do Abismo. E o efeito desse título não fica atrás da cor dourada extravagante do Hall da Fama. O título brilha com uma ofuscante luz vermelha escarlate. Ao redor, havia uma aura negra do abismo. O estilo estava simplesmente no máximo. Todos ficaram novamente em choque. Você fez de propósito, não foi? Você com certeza fez isso de propósito, não foi? Por que ele tem tantos títulos super raros? Embora todos presentes nunca tenham visto o título do Hall da Fama, mas ouvi falar. Essa é a honra que todos os profissionais de Blue Star sonham. Mas agora essa aura sinistra está no máximo. O que está acontecendo com o título de conquistador que também tem a sensação de opressão do abismo no máximo? Por que somos os desafiantes? Você já é um conquistador? Vi novamente a reação dessas pessoas. Eu também fiquei sem palavras. Eu queria ser discreto. O examinador estava suando frio. Ele sentiu que diante desse monstro de 18 anos, não tem mais nada de majestade e solenidade. Este candidato, esse título acima de sua cabeça, tem a qualificação para entrar no Dungeon do Abismo? Porque eu ainda não vi esse tipo de título antes.
Falando nisso, o examinador ficou um pouco inferior. Ele claramente já passou pela quarta promoção. Mas ele realmente não sabe como se obtém o título de conquistador do abismo. Eu, em silêncio, removi o título de celebridade em ouro extravagante 24K. Então, respondeu. Alguns. Neste momento, Aokai estava deprimido. Ele só sentia que a pessoa à sua frente talvez fosse um monstro do abismo disfarçado de humano. No entanto, Lan Huoyi não conseguia desviar o olhar de mim. Bonito, forte e misterioso. Essas são as características que mais atraem as garotas, que se manifestam perfeitamente em uma pessoa. Mesmo alguém como Lan Huoyi, que é uma das filhas do céu mais excepcionais de toda a Dongjian, não pode deixar de sentir admiração e respeito. Nesse momento, a voz do anúncio soou novamente. Por favor, todos os candidatos, atenção! O Exame Unificado para Instituições de Ensino Superior de Profissionais do País de 3024 começa em 5 minutos. Por favor, todos os candidatos entrem no cenário. No momento seguinte, todos entraram no portal do cenário. Após um momento de escuridão, eu abri os olhos novamente. Descobri que estava em um espaço completamente branco, em um espaço vasto e sem fim. Ao mesmo tempo, a notificação do cenário soou em minha mente. Candidato Lin Yi. Em 1 minuto, na sua frente, aparecerá um Goblin de nível 30. Esse Goblin não se moverá nem atacará. Por favor, mate-o com a sua velocidade máxima. Quanto menos tempo levar, maior será a sua pontuação. Depois de ouvir as regras, fiquei surpreso. E então senti uma onda de desânimo. Não é possível, cara. Você chama isso de nível inferno? No momento em que o Goblin apareceu, eu levantei a mão e lancei uma bola de fogo. Levei apenas 2 segundos para matá-lo completamente. Após ver o grande painel exibindo os resultados, todos ficaram em choque. Que situação é esta? Os outros acabaram de tirar metade da vida. Você o matou instantaneamente? Neste momento, eu estava sentado no espaço da masmorra, um pouco entediado. Aproximadamente passaram-se mais de 20 segundos. A classificação começou a atualizar. 1 a 1, nomes apareceram na lista. Número 1. Candidato Lin Yi. Concluiu a primeira rodada em 2 segundos e 36. Ganhou 1000 pontos. Conseguiram concluir sem interrupções. Candidato Xiaotan. Concluiu a primeira rodada em 23 segundos e 27 milésimos. Ganhou 877,6 pontos. Do lado de fora do primeiro local de exame da cidade de Tianhai, uma enorme tela de cristal espiritual exibe em tempo real o progresso atual do exame. Incontáveis pessoas exclamaram em surpresa. Olhe para aquele primeiro lugar. Nunca ouvi falar desse nome antes. Conseguiram concluir sem dificuldades. Na primeira rodada do exame, uma super surpresa apareceu. Não é apenas uma surpresa. Isso é um verdadeiro Pégaso. Do outro lado, no centro do exame, vice-diretor Li. Esse garoto tem 1000 pontos. É a pontuação máxima desta rodada? Um subordinado fez a pergunta. O vice-diretor Li acenou com a cabeça. Em menos de 10 segundos, conseguiram matar aquele Goblin. A pontuação foi máxima. Esta regra foi criada por mim anos atrás. Obter a pontuação máxima no nível inferno. Faz anos que não vejo isso. A tela da sala de conferências piscou de repente. O que será exibido agora? É a gravação da minha performance na primeira rodada. Todos estão muito curiosos. Como foi que ele conseguiu? Passou pela primeira rodada do teste em apenas 2 segundos. Depois de assistir à gravação, todos na sala de conferências ficaram boquiabertos. Reproduza novamente. O vice-diretor Li também achou incrível. Após o início da segunda reprodução, o vice-diretor Li acrescentou mais uma coisa. Em câmera lenta. Com o efeito de câmera lenta. Desta vez, todos finalmente conseguiram ver. No momento em que o monstro Goblin apareceu, surgiram na minha frente 5 ou 6 enormes bolas de fogo do tamanho de bacias. Essas bolas de fogo estavam disparando como uma metralhadora, atirando em linha reta contra o monstro Goblin com uma frequência extremamente alta. A quantidade de vida do monstro Goblin caiu drasticamente a uma velocidade horrenda. Apenas 2 segundos depois, a vida foi completamente zerada. É a habilidade de segundo nível do Mago de Fogo, explosão de chamas, certo? Mas o curioso é que, como ele consegue com uma eficiência tão aterradora lançar tantas explosões de chamas, não é? Pode haver apenas uma possibilidade. Este garoto tem uma explosão de fogo. É instantânea. Ele provavelmente ativou sua classe. E talvez também tenha despertado algum talento? Neste momento, todos estavam olhando para a tela. Enquanto todos os talentos de Dongjian mostravam suas habilidades, eu estava sentado no chão, entediado, desenhando círculos com o dedo. Eu estava pensando que o exame nacional ainda era no nível inferno. Isso deveria me fazer levar a sério. Quem diria que seria como brincar de casinha? O segundo teste era 20 goblins com 1000 de vida.
Está me zoando? Não é uma tempestade de chamas que derruba tudo de uma vez? No centro de exames, incontáveis figuras importantes me viram assim. Todos ficaram instantaneamente em uma situação hilária. O vice-diretor Lee olhou para a tela e não pôde deixar de comentar. Ele não deve estar sem habilidades de área de efeito. Então, ele se entregou um pouco? Assim que essa hipótese foi levantada, instantaneamente recebeu a concordância de muitas pessoas. No final das contas, esse garoto é apenas uma classe comum. Não se compara nem às classes raras. Muito menos pode superar uma classe lendária. No momento seguinte, todos os calabouços renovaram com exatamente 20 goblins. No entanto, nesse momento, na grande tela do centro de exames, surgiu uma luz laranja avermelhada incrivelmente intensa. Vi inúmeras ondas de calor ardente, envolvendo brilhantes brasas descendo do céu. Elas atingiram com força aqueles 20 monstros goblins. E aqueles 20 goblins pareciam derreter, desaparecendo completamente. Desta vez, o vice-diretor Lee não conseguiu se conter. Ele abriu bem os olhos instantaneamente. O ranking novamente se agitou. O candidato Lin Yi ficou em primeiro lugar. Ele completou a segunda rodada em 0,1 segundos. Ganhou 1000 pontos. Todos os altos escalões de Dongjian ficaram com os olhos arregalados. Até mesmo alguém xingou na frente da liderança. A imagem humilde e civilizada, que ele mantinha normalmente, desmoronou instantaneamente. O vice-diretor Lee respirou fundo e acenou com a mão. Vá verificar o registro de mais de 600 provas nacionais do nosso grande Xia. Qual é o melhor registro histórico da segunda rodada no nível inferno? O subordinado imediatamente acenou com a cabeça, empolgado. Eu já vou. É claro que ele também percebeu. Este registro criado por este candidato quebrou o recorde histórico. No entanto, o vice-diretor Lee o chamou novamente. Peça ao grupo de supervisão para investigar a fundo se houve algum problema técnico no cenário. Se esse registro ocorreu devido a um bug, aproveite para verificar a barra de status dele e o equipamento. Assegure-se de que ele não esteja trapaceando. Logo, as instruções que Liu Anzen havia dado ao subordinado tiveram uma resposta. Vice-diretor Lee. Todos do departamento técnico revisaram novamente. Não houve anomalias. E o estado do cenário e os dados também estavam normais. Ele realmente obteve essa nota de forma legítima. O subordinado responsável pelo relatório estava claramente muito emocionado. O vice-diretor Lee estava de ótimo humor. E a notícia que o subordinado relatou em seguida o deixou ainda mais sorridente. Vice-diretor Lee. Acabamos de consultar os registros relevantes no arquivo da Grande Xia. No exame nacional realizado no ano 2876 da história, um candidato de Xangu, na segunda rodada da dificuldade Inferno. Um ótimo tempo de 0,48 segundos na segunda rodada de nível Inferno. Esse recorde não foi quebrado em um século. E vale a pena mencionar que o candidato que estabeleceu esse recorde anteriormente chamava-se Zhen Yinxiongse. Ao ouvir esse nome, todos na sala de conferências ficaram surpresos. O vice-diretor Li exclamou: é o 21º deus da guerra da Grande Xia. Aquele Zhen Yinxiongse. O subordinado acenou com a cabeça. O vice-diretor Li começou a ficar inquieto. Ele já sentia que estava um pouco excessivamente emocionado. Ele estava encarando intensamente a tela. Ele fez história para nossa Grande Xia. Neste momento, de repente, um velho começou a falar. Para ser sincero, essa pontuação máxima dele, eu acho que é um pouco injusto com ele. Por que o velho que tem esse tipo de descontentamento? Perguntou o vice-diretor Lee. Qi Guoguan levantou um dedo, apontando para o placar no canto superior direito. Você não percebeu que mesmo com a pontuação máxima, a pontuação dele não se distanciou tanto do segundo colocado? Li Yuanjin deu uma olhada na tabela. Ele rapidamente entendeu o que Qi Guoguan queria dizer. Li Yuanjin deu um sorriso amargo. É um pouco injusto, mas essa regra é unificada em todo o país. Embora eu tenha participado da redação da emenda de pontuação, quem imaginaria na época que um dia esse jovem teria um desempenho tão exagerado? Qi Guoguan sorriu. Sem problemas. Os fortes sempre serão fortes. Eu acredito que com o que ele demonstrou até agora, este ano, ele é o primeiro da província de Dongjian, sem dúvida. O que vocês acham desse resultado sem precedentes dele? Como ele conseguiu esse tempo de um segundo? O feitiço que ele acabou de usar é um feitiço de fogo de quarta ordem, tempestade de chamas. O tempo normal de conjuração é de 5 segundos. E ele ainda consegue conjurar instantaneamente. Essas palavras de Qi Guoguan causaram imediatamente uma comoção na plateia. Uma única frase despertou a atenção de todos. Esse garoto pode ser apenas um mago comum, mas a força geral de um profissional não pode ser avaliada apenas pela força da classe. É preciso também considerar o talento, a combinação das habilidades e até equipamentos. Mas no momento seguinte, quando eles viram novamente o centro da tela,
Muitos começaram a contrair os lábios em surpresa, porque eu já estava sentado no chão, relaxando e mordendo um grande pedaço de frango. Estava comendo muito feliz. Mesmo que neste momento o sistema no calabouço já tenha avisado que a segunda rodada de testes terminou. A terceira rodada começará em 1 minuto. Eu não mostro nenhum sinal de nervosismo. Neste momento, estou ouvindo em silêncio as regras da terceira rodada. Não posso deixar de dizer que a terceira rodada parece finalmente ter algum sentido. As duas primeiras rodadas testaram a capacidade de explosão contra indivíduos e grupos. Esta rodada testará a capacidade de dano sustentável? Analisei em minha mente, já que a quantidade de vida do gigante Goblin é infinita. Então, dentro do tempo limitado, para causar um dano maior, é necessário considerar a questão da sustentabilidade do dano. A contagem regressiva de 10 segundos terminou. O gigante Goblin reapareceu. No próximo momento, um tornado verde se formou acima da cabeça do gigante Goblin. O vento formou espinhos afiados como agulhas, atacando incessantemente a carne do gigante Goblin. Feitiço de vento de 4º nível, ciclone tempestuoso. A razão pela qual escolhi este feitiço é porque este é o feitiço que causa o maior dano em um combate de longa duração. É um feitiço que pode causar o máximo de dano em uma única liberação. Embora tenha sido algo leve, foi feito de maneira rápida. E também é muito duradouro. Assim que um ciclone tempestuoso é invocado, ele permanece por meia hora antes de se dissipar. Para um gigante Goblin, que é um monstro pesado que fica parado apenas zombando, ele consegue absorver todo o dano por 30 minutos. Usando esse mecanismo, continue invocando ciclones tempestuosos. 5, 10, até 20. Ciclones sobre o gigante Goblin se acumulam, aumentando em um ritmo aterrador. Dezenas de ciclones tempestuosos atingem o gigante Goblin ao mesmo tempo, causando um dano a uma taxa assustadora a cada segundo. Essa cena deixou muitas pessoas na central de exame sem reação. No entanto, naquele momento, um problema surgiu nas classificações. Eu, que era o primeiro. De repente, o dano caiu para 0. E a classificação também desapareceu. Essa anomalia foi imediatamente notada por todos no centro de exames. A cena a seguir deixou todos boquiabertos. No centro da tela, o enorme corpo do gigante Goblin caiu lentamente. Em relatório, o cenário do candidato Lin Yi apresentou uma situação que nunca vimos antes. O monstro, que deveria ter vida infinita, foi derrotado por ele. O vice-diretor Li franziu a testa. Qual é a situação, afinal? Havia um bug em algum mecanismo? Estamos investigando. Por um momento, todos os funcionários responsáveis pela manutenção do cenário estavam suando frio. Eles perceberam que se não resolvessem isso bem, poderia resultar em um grande acidente. No entanto, os resultados da investigação mostraram que não havia nenhum problema. De repente, todos ficaram confusos. Qi Guoguan de repente pareceu perceber algo e exclamou: Vice-diretor Li, o monstro que vocês criaram tem vida infinita? O vice-diretor Li balança a cabeça. Claro que não pode ser realmente vida infinita. Isso não seria realmente invencível? Embora a vida deste gigante Goblin esteja configurada como infinita, com certeza há uma condição para ser destruído. Mas eu também não sei qual é essa condição. Qi Guoguan ouve isso, e novamente cai em reflexão. Não demora muito e ele tem um brilho nos olhos. Eu acho que eu entendi. Se tudo for como eu calculei, então, criar um recorde que ninguém quebrou até hoje na Grande Xia. Ele é o primeiro a derrotar alguém invencível. No exame nacional para profissionais, o gigante Goblin que deveria ter vida infinita foi derrotado por mim no ato. Até mesmo os examinadores não conseguem entender. Como você conseguiu descobrir o motivo? O vice-diretor lhe chama um subordinado para perguntar. No entanto, a única resposta que obteve foi que tudo está normal. Quanto à razão pela qual foi possível matar o gigante Goblin com vida infinita, eles não sabem de nada. O vice-diretor Li não ficou bravo. Mesmo os detalhes relatados pelos subordinados conseguem ainda mais corroborar suas suposições com Qi Guoguan. O que sobrou já não é algo em que eles possam intervir. O vice-diretor Li continuou dando ordens. Vamos relatar a situação à capital. Deixe que eles intervirão nesta questão. A estrutura e a lógica do nível mais baixo do exame nacional. Só lá tem permissão para consultar. Neste momento, faltam 2 minutos para o fim do terceiro teste, e o vice-diretor Li e Qi Guoguan finalmente aguardavam notícias que vinham do Departamento de Educação da capital. Relatório ao vice-diretor. Acabamos de receber do Departamento Técnico o motivo do acidente e as sugestões de tratamento. O monstro do nível que o candidato Lin Yi encontrou desta vez. O motivo da morte do gigante Goblin é: acionou seu mecanismo de morte instantânea. Este monstro na estrutura subjacente obteve um limite de vida infinito, mas possui uma barra de vida com 1 milhão de vezes de danos recebidos.
a cada ataque recebido. Diminuirá 1 ponto de vida. Após atingir 1 milhão de ataques, sua verdadeira barra de vida se torna zero. E, naturalmente, morre. Os colegas do Departamento de Tecnologia de Dijing já solicitaram ao seu superior. O parecer relevante é que o candidato não utilizou nenhum meio irregular durante o teste. Apenas acionou acidentalmente o mecanismo de morte instantânea do monstro. Portanto, este teste deve ser considerado como aprovado. E a pontuação deve ser máxima. Além disso, aquele superior demonstrou um grande interesse por este candidato chamado Lin Yi. Solicitou que enviássemos as imagens do próximo teste para eles. Li Yuanjin e Qi Guoguan ficaram surpresos. E logo, a expressão séria em seus rostos se transformou em alegria novamente. No terceiro teste, a última minuto está prestes a terminar. Meu nome voltou ao topo. O candidato em primeiro lugar, Lin Yi. Quantidade atual de saída. Ganhei 2.000 pontos. Caramba! Que diabos é isso? Ninguém esperava. Ele voltou. E ainda trouxe um recorde de dano que eles nem merecem olhar. Sem números específicos. Apenas um símbolo frio. Esse símbolo significa infinito. Atenção, candidatos. O quarto teste marca registrada começará em 30 segundos. Agora, vamos ler as regras desta rodada de testes. Todos os candidatos ficaram pálidos. É bom saber que a terceira rodada acabou de terminar. Eles estão quase todos em estado vazio. Agora, entre a terceira e a quarta rodada, não há descanso. As regras da quarta rodada estão oficialmente anunciadas. Este teste avaliará suas habilidades abrangentes. Em 20 segundos, um Rei Goblin aparecerá diante de vocês. As propriedades deste monstro são definidas como 50.000 de vida. O valor de armadura e resistência mágica é 1.000. Esse monstro não atacará, mas invocará continuamente sua guarda pessoal para te atacar. A guarda Goblin possui 4 tipos de monstros de diferentes classes: guerreiro, mago, arqueiro e assassino. Esta rodada de exames tem um tempo limite de 10 minutos. E durante esse tempo, sua vida não será restaurada. Após você derrotar o Rei Goblin, a pontuação desta rodada de exames será concedido de acordo com a porcentagem de vida restante. Após ouvir as regras, eu levantei a sobrancelha. Esta rodada de exames finalmente está mais próximo de uma situação de combate real. Não apenas testa a capacidade de explosão e sustentação de todos os profissionais, mas também testa a mobilidade e capacidade de adaptação. Isso é interessante. Com o comando do sistema, todos os candidatos que escolheram o nível inferno viram aparecer um Goblin com uma coroa, de corpo gordo e desajeitado. Um monstro Goblin extremamente feio. No próximo momento, ao lado do Rei Goblin, apareceram mais de 10 monstros elite de formas variadas. Ao mesmo tempo, as pessoas em outras masmorras quase elevam a mão para desistir de imediato. Apenas levantam a mão para se retirar. O valor de vida de Zhao neste momento caiu para apenas 1 ponto. E ao seu redor, havia dezenas de elíticos goblins da guarda, que estavam o torturando de forma brutal. Neste momento, o sistema de bloqueio de vida da masmorra tornou-se o tormento mais aterrorizante. Mas havia uma pessoa que era a exceção. No centro da tela grande da masmorra em que estou, enfatiza uma sensação de paz e harmonia. Porque tanto o Rei Goblin, quanto aqueles goblins da guarda com dentes à mostra, neste momento todos se transformaram em esculturas de gelo vibrantes, congelados no lugar, incapazes de se mover, enquanto outros estão se movimentando freneticamente. Eu estou completamente parado, sem me mover. Por que se mover? Desde que eu consiga controlá-los a todos, eu não preciso me esquivar das habilidades? Fogo, vento e gelo. 3 aprimoramentos. O vice-diretor Li sentiu sua respiração um pouco apressada. Hoje, este exame de 4 rodadas. Ele está muito impressionado. Muitas surpresas. E esse jovem ainda usou a habilidade de gelo de nível 4, Tempestade de Neve. Neste momento, depois de controlar todos esses monstros, eu terminei diretamente com o sofrimento desses monstros. A tempestade de chamas de fogo de nível 4 caiu em sequência. As chamas ardentes colidiram com a neve gelada. Flocos de neve dançavam enquanto as faíscas voavam. Dezena de goblins elite cercando o seu rei. Quando a segunda tempestade de chamas caiu, já restava apenas um fio de vida. A terceira onda caiu. Morreu instantaneamente. Quanto ao Rei Goblin, depois que a quarta tempestade de chamas desceu, o estado de congelamento desapareceu. A vida caiu abruptamente uma grande parte. O efeito passivo do nível 6 do gelo frio cortante, depois que usei um feitiço de fogo para quebrar o gelo, reduziu diretamente seu valor máximo de vida. Portanto, mesmo que sua vida seja muito maior que a de seu subordinado, sob o alto dano das 4 explosões de tempestade de chamas, e o impacto de dano percentual baseado na vida máxima,
Só pôde gritar tragicamente e morrer instantaneamente. A partir do início da quarta rodada, apenas se passaram pouco mais de 30 segundos. Eu já estava com uma postura esmagadora. Concluí a quarta rodada. No salão de reuniões do centro de exames, reinava um silêncio absoluto, até eu eliminar o Rei Goblin em segundos. O vice-diretor Lee então se levantou para aplaudir. Depois, todos os demais, aqueles que testemunharam essa cena, também ficaram imensamente emocionados sem poder evitar. 4 rodadas com pontuação máxima. Guerreiro hexagonal em todas as direções, sem pontos cegos. O melhor aluno do ano em toda a província. Verdadeiramente merecido. O vice-diretor Lee sentia-se levemente tremendo. Porque o que eu criei não se limita a uma ou duas coisas. O maior recorde de exames no estado. Além disso, estabeleceu um precedente. Até agora, na província de Dongjiang, nunca houve um gênio tão super como esse. E esse garoto deve ter um poder ainda maior. Mesmo no exame de 4 rodadas de dificuldade infernal, não conseguiram realmente forçar suas cartas na manga. Neste momento, na primeira sala de provas da cidade de Tianhai, dei um passo e saí da tela do cenário. Os outros estão aqui para fazer o exame. Você parece estar aqui apenas para se divertir. Assim que saiu da masmorra, eu vi um homem de meia-idade vestido com o uniforme do Departamento de Educação de Daxia. Ele estava sorrindo ao me observar. Parabéns, colega Lin Yi. Você se tornou o melhor aluno da província de Dongjiang este ano. E além disso, você obteve a pontuação máxima. Eu estava um pouco confuso. Não disseram que ainda haveria a quinta rodada de exames? O vice-diretor Lee sorriu. Sim, há uma quinta rodada. Porém, não é aqui que será o teste. Mas sim que você vai para a capital imperial. Ao meio-dia, você pode descansar um pouco. À tarde, eu mesmo levarei para a capital imperial. A situação específica do quinto teste deve ser uma missão especial extraída do mundo do abismo. A dificuldade e os mecanismos só serão explicados quando você chegar à capital imperial. Haverá alguém para te explicar isso especificamente. Eu estou aqui hoje, principalmente para te conhecer pessoalmente, para te dar uma recompensa. Eu me alegrei no monte. Realmente há uma recompensa. Venha aqui. O vice-diretor Lee acenou para mim. No entanto, quando me aproximei, ele puxou um pergaminho negro e o esmagou instantaneamente. No momento seguinte, percebi que o ambiente ao meu redor havia mudado. Já estava em um novo espaço subterrâneo. Aqui é a sala de tesouro subterrânea da Secretaria de Educação. Primeiro, me dê seu número de classe. Eu farei o pagamento para você. A recompensa para o primeiro lugar da nossa província é de 1 milhão de Daxia. Isso também conta como sua bolsa de estudos. Além disso, há um pergaminho de pontos de habilidade negociáveis de 1000 pontos. Este também é um prêmio fixo. As duas outras recompensas restantes. Você pode escolher um tesouro de nível T2 na lista do baú. E também receber um livro de habilidades da sua lista de habilidades de profissão. Eu fiquei surpreso. Caramba! 1000 pontos de habilidades negociáveis. Calculando pelo preço padrão atual do planeta azul. Isso está bem acima de 1 milhão de dashes. Mas esses 1000 pontos de habilidades para mim são meio inúteis. Então eu abri a boca e falei. Aquele tio Ji. Este pergaminho de 1000 pontos de habilidades negociáveis. Você pode me ajudar a trocar por outra recompensa? O vice-diretor Lee me olhou surpreso. Ele suspeitava que eu quisesse pegar mais tesouros raros do baú? Então ele balançou a cabeça. Este é um prêmio fixo. Não há como trocar por tesouros do baú. Eu também balancei a cabeça. Eu não queria trocar por tesouros do baú, mas sim por dinheiro. O vice-diretor Lee é um idiota. Não quer os 3 pontos de habilidade. Você quer dinheiro? Preciso te lembrar. Considerando apenas o valor. O dinheiro que 1000 pontos de habilidade negociáveis podem comprar. Mas não se pode comprar 1000 pontos de habilidade. Eu assenti. Estou certo de que quero trocar. O vice-diretor Lee rapidamente pensou. Mesmo que essa criança já tenha conseguido o primeiro lugar na província. Mas ele parece ter negligenciado um ponto crucial. Que é a sua origem. Até o vice-diretor Lee já imaginou que minha família é extremamente pobre. Essa criança planeja ganhar um dinheiro a mais para ajudar em casa. Ele respirou fundo. Queria trocar por moeda do Império Xia. Com certeza haverá uma perda. A perda deve ser em torno de 20. Mas hoje, esses 20 eu pago do meu bolso. Vou compensar você. Seus 1000 pontos de habilidade negociáveis podem ser trocados por cerca de 5,35 milhões de moeda do Império Xia. Mais tarde, serão enviados para sua conta junto com aquela bolsa de estudos de 1 milhão. Enquanto falava, o vice-diretor Lee me levou até uma janela de tesouro. Esta janela não tinha funcionários. Apenas havia uma pedra espiritual. Eu me aproximei da tela luminosa. Toquei com o dedo e deslizei a lista para cima e para baixo. Em seguida, fiquei chocado com a raridade dos itens na lista. Primeiro, a pedra do espírito mágico que eu sempre desejei. De repente, ela estava nesta lista.
embora a classificação também fosse de nível T2. Mas a quantidade que se pode obter de uma só vez é de 3 unidades. O suficiente para desbloquear minha árvore de habilidades secundárias de necromancia. E além disso, eu ainda vi muitos itens que nunca tinha visto antes. Até mesmo coisas que nunca tinha ouvido falar. Mas, após verificar toda a lista, eu finalmente decidi pegar a pedra do espírito mágico primeiro. O vice-diretor Lee pediu para que seus subordinados trouxessem a pedra do espírito mágico. Era uma caixa de madeira. Eu abri a caixa e vi dentro 3 pedras cristalinas e translúcidas, brilhando com um leve brilho vermelho profundo. Cristal mágico envolto em aura negra. Quebrar o cristal mágico. Efeito 1. Desbloquear a árvore de habilidades secundárias. Efeito 2. Aumentar o nível de especialização de uma habilidade em 1. Efeito 3. Antes de entrar no portal do abismo, sacrificar uma quantidade específica desse item, aumentando a dificuldade do portal do abismo em 1 nível. Pronto. Há uma última recompensa que você deve escolher. E essa é a livro de habilidades. Escolha um para receber. O vice-diretor Lee ajustou o painel do tesouro. No momento seguinte, uma lista de livros de habilidades da classe de magos apareceu diante de mim. Pensando bem, acabei escolhendo a classe de raios. Não havia outra razão. Apenas achei que o Rei do Trovão é muito impressionante. Eu peguei o livro de habilidades casualmente. Usou diretamente. O vice-diretor Lee ficou intrigado com meu ato. Esse jovem agora dominou mais uma especialização de feitiços. Ele não vai se tornar um mago de 4 especializações em um curto espaço de tempo. Vai se transformar em um mago de 4 especializações de novo, não é? Então o vice-diretor Lee negou essa ideia em sua mente. Porque, no momento, além das figuras de nível Deus da Guerra, realmente não há ninguém no planeta azul que consiga se especializar ao mesmo tempo em habilidades de 4 ou mais tipos. Após receber as recompensas, eu fui morar em um apartamento temporário. Eu me deitei na cama macia e olhei para o meu celular. Descobri que, naquele momento, meu saldo bancário, que estava um pouco acima de 1 milhão, aumentou para mais de 7 milhões. Em seguida, eu peguei o livro de habilidades de necromancia que estava no meu espaço pessoal. E uma gema de quebra. Deseja consumir uma gema de quebra para usar o livro de habilidades e desbloquear a árvore de habilidades secundárias. Eu escolhi sem hesitar que sim. Parabéns! Você desbloqueou a árvore de habilidades secundárias de necromancia. Você ganhou uma nova habilidade, invocar soldados esqueléticos. Nesse momento, eu tinha 64.132 pontos de habilidade restantes. Para adicionar habilidades da classe de mortos-vivos em níveis mais altos, isso não é suficiente. Está na hora de gastar dinheiro de verdade. Mais de 7 milhões em economias. Isso me deu confiança desta vez. Se devo gastar 1.450.000 em moeda real, comprar recompensas de até 10 dias consecutivos de inatividade, eu inspirei fundo. O preço de 1.450.000 ainda é um pouco exagerado. Compra bem-sucedida. Você ganhou 978.912 pontos. Abra a interface de especialização em habilidades de mortos-vivos. Desta vez, de uma vez só, adicionei diretamente as habilidades de mortos-vivos ao nível 8. Gastei 500.000 pontos de habilidade. Você ganhou um novo feitiço. Invocar Senhor dos Mortos. 8 habilidades em um único olhar. Imediatamente percebi as características de todo o conjunto de habilidades de mortos-vivos. Primeiramente, do nível 1 ao 8. Há nada menos que 5 feitiços de invocação. Desde o esqueleto mais comum até o Senhor da Praga, a variedade é muito ampla. Portanto, a característica da classe de mortos-vivos é que tem muitos. Há mais pessoas do que inimigos. Todos estão dispostos a lutar. E mesmo o esqueleto mais fraco, em comparação com outras invocações, tem uma vantagem inigualável. Um que não teme a morte. Não é afetado psicologicamente. Invocações que podem oferecer 100% do seu poder de combate. Isso é o que torna a Legião do Desastre aterrorizante. E a habilidade de necromancia que acabei de aprender me trouxe uma grande surpresa. Com uma pura ideologia, entrei no meu próprio espaço de invocação de mortos-vivos. Depois de entrar nesse espaço, de fato, percebi que a barra de tempo flutuando acima das cabeças dessas criaturas não só não continuou a cair, mas encheu rapidamente. Após algumas dezenas de segundos, o tempo de invocação dos 3 tipos de esqueletos foi totalmente reabastecido. Com um pensamento, esses 4 ou 5 esqueletos foram transferidos novamente do espaço dos mortos-vivos para a realidade. Eu fiquei pasmo. Essa habilidade passiva é incrível. Só agora percebo o verdadeiro valor desse espaço dos mortos, que é armazenar um exército inteiro de esqueletos nele. Na hora, não será necessário gastar mana para convocar novos esqueletos. Posso simplesmente transferi-los desse espaço. Após testar a eficácia desse espaço, eu quero testar novamente
Se é possível invocar diretamente um exército de mortos-vivos neste espaço. E desta vez, o que estou invocando não são mais os monstros esqueléticos de baixo nível, mas sim um dragão esquelético de nível 6 da linha dos mortos. Após alguns segundos de encantamento, um círculo mágico necromântico, emanando uma estranha aura negra, apareceu na Terra. Em seguida, uma das profundezas dessa camada de gelo quadrada rompeu a superfície. No momento seguinte, o enorme corpo do dragão esquelético emergiu completamente da camada de gelo. A próxima criatura estava inteiramente envolta em chamas de alma congelada. Um aterrador dragão esquelético apareceu diante da minha consciência. O dragão esquelético ergueu a cabeça e soltou um grito para o céu. No momento seguinte, toda dragão levantou o voo. Ao mesmo tempo, todas as propriedades do dragão apareceram diante de mim. As propriedades gerais do dragão esquelético eram um pouco mais fortes do que as do demônio de fogo derretido de nível 6. Portanto, por último, ainda restava o mais poderoso dos senhores do desastre a ser invocado. Eu pensei por um momento, considerando que o Senhor do Fogo Divino também é de nível 8, e as terríveis manifestações que ele provoca ao ser utilizado, é melhor não invocar o Senhor do Desastre no mundo real. Assim, comecei a entoar um cântico no espaço dos mortos. No momento seguinte, um enorme complexo círculo mágico de mortos apareceu, surgindo na terra congelada. Ao mesmo tempo, também vi anteriormente, os esqueletos de baixo nível que ele convocou, já estavam de joelhos em direção ao centro do o local coberto por aquela luz negra se prostrou. Até mesmo aquele imenso dragão esquelético estava tremendo por inteiro com a cabeça baixa. Parecia estar esperando pela chegada de seu verdadeiro rei. Quando a luz do se dissipou, eu fiquei paralisado ao ver o Senhor da Desolação que eu havia convocado. Eu fiquei completamente chocado. Era uma silhueta pequena. Ela estava vestindo uma armadura de cavaleiro negra e requintada, segurando uma espada longa que brilhava com um frio azul profundo. Mas quando ela retirou o elmo de aço que usava na cabeça, eu fiquei completamente atordoado. Debaixo do elmo, havia um lindo rosto de uma jovem indiferente. A jovem tinha cabelos brancos que caíam como uma cascata.